Bom dia, terça-feira, 5 de agosto. Você acompanha hoje com a gente a repercussão completa da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Em decisão, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, restringe ainda o uso de redes sociais pelo ex-presidente. Em mais uma interferência direta em assuntos nacionais, Estados Unidos condenam a ordem do STF e ameaçam quem colabora ou facilite condutas sancionadas. Em nota, Valdemar Costa Neto, presidente do partido de Jair Bolsonaro, se diz inconformado. Tarcísio de Freitas defende o padrinho político e chama a prisão domiciliar de absurdo. Até aí nada de novo no fronte, né? E deputada federal do PDT pede moção de aplausos a Nicolas Ferreira, responsabilizado em decisão do STF pela quebra de medida cautelar que levou Jair Bolsonaro à prisão domiciliar. Trompetista marcou presença na casa do ex-presidente na noite de ontem, tá aí. E assim começamos essa edição do TVT News, primeira edição de hoje, direto da Avenida Paulista. Vamos lá, vamos juntos. Jair Bolsonaro, ex-presidente réu na ação penal da trama golpista, está preso há 16 horas em sua residência num condomínio de Brasília. Bolsonaro foi notificado da prisão quando voltava para casa no fim da tarde de ontem. Bastidores. Duas equipes da Polícia Federal monitoravam o ex-presidente através da tornozeleira e o abordaram na garagem quando ele retornou da rua. Bolsonaro foi informado do mandado de prisão e não quis assinar a princípio a notificação, alegando que aguardaria os advogados, mas mudou de ideia e assinou o documento. Os policiais não fizeram buscas, apenas apreenderam o celular que estava com ele, que foi encaminhado para a perícia. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes após Bolsonaro descumprir medidas cautelares e usar redes sociais de terceiros. Na decisão, o ministro cita a divulgação na internet de uma fala de Bolsonaro por telefone para apoiadores em manifestação no domingo no Rio de Janeiro. Diz Moraes, na decisão, agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com o seu filho Flávio Bolsonaro foi publicado numa plataforma. Em casa, Bolsonaro gravou o vídeo, que foi amplamente reproduzido em perfis de familiares e apoiadores. Sobre isso, Moraes afirma que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que o próprio filho do réu, senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil, com a finalidade de omitir a transgressão legal. Em outro trecho, o ministro cita a participação de Bolsonaro no ato de São Paulo através de videochamada. Não bastasse isso, o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal Nicolas Ferreira, demonstrando desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Jair Bolsonaro afirmaram que a defesa foi surpreendida com a decretação de uma prisão domiciliar, porque o ex-presidente não descumpriu qualquer medida cautelar. Apesar das pressões internas e externas, ministros do STF avaliam que nada muda no julgamento da ação penal e que esse julgamento da trama golpista deve começar no início de setembro. Laura Capriglione e Eduardo Castro, sempre comigo aqui pelas manhãs. Bom dia, pessoal. Bom Grande dia. Vocês estão de ressaca? É o dia que esperávamos, enfim, ou ainda falta? Ah, falta, né, gente? Ninguém quer o Bolsonaro na Em prisão Em domiciliar. casa. Em casa dele tem piscina. Não quero ele lá. A casa dele tem piscina. Não, ninguém queria. Home office. Sim. Não, a gente quer a prisão presencial, né? A gente quer a presencial, presencial cumprimento de e pena. auditável. Nós queremos a papuda, nós não abrimos mão da papuda. Queremos Não, prisão. Mas foi um dia transitar e memorável. julgar. Mas foi um dia memorável. Foi um Sim. dia... Não, foi um dia memorável. Eu não acreditava, hein? Ontem eu falei sobre isso. Foi.
Não acreditava, mas eu acho que... Mas você falava sobre uma não prisão realmente nos moldes de uma prisão fechada, mas de alguma ação por parte de Alexandre de Moraes, como Claro. a pegar o celular. E Que foi foi o o que aconteceu, É, pegou nós o falamos. celular. Isso. Enquanto o Carlito defendia ontem o que aconteceu... Não, na verdade ele defendia a prisão, né? Isso. Nós falávamos por conta da aqui isonomia de tratamento a todos esses réus. Nós chegamos a sim. falar, e eu e Laura, né, incrivelmente fechamos nesse assunto em 100%, em pegar o celular. Sim. Mas, de certa maneira, foi o que o ministro fez, né? Foi uma intermediária entre a prisão e o nada, né? Sim. Não, mas foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que certamente, e aí eu reitero, certamente o Alexandre de Moraes fez os cálculos políticos para a determinação dessa coisa. Porque aquilo que a gente também dizia, que o Bolsonaro estava fazendo o papel de vítima, que o Bolsonaro... E essa imagem que estava passando agora há pouco, ele mostrando... Não, a Laura odeia essa imagem da canela. Não, Olha eu lá. odeio essa canela do Bolsonaro. Há canelas mais bonitas. Juro por Deus, essa canela do Bolsonaro me dá enjoo. Olha, isso não dá. Isso pra mim é uma coisa medonha, cara. Tudo é errado nessa imagem. O sapato é errado, é tudo errado. A canela é Há errada. canelas mais bonitas. Bom, Sim. mas enfim, certamente o Alexandre de Moraes fez muitas cálculos, sim. contas políticas e tal. Falou com gente antes, certamente. Porque isso, o discurso é aquele que a gente sabia que ia ser mesmo. É a vítima, é o arbítrio, é o tirano. Sim. O cara, o Sóstenes, a tirania no Brasil, a tirania. Eles acabaram de fazer um ato público de 37 mil pessoas na Avenida Paulista. Pedindo ditadura. Lembra que eles pediam ditadura, Sim. né? E agora denunciam a Pediram gente está ditadura, pedindo favor de ditadura. tortura. Não, vamos falar. O primeiro susto que eu tomei com esses caras foi ainda quando ia começar o impeachment da Dilma. Tava todo mundo vendo que a coisa estava crescendo. Sim. 2015, março de 2015. Vim na manifestação dos bolsonaristas para assistir aquilo lá. De repente eu vejo um cara sendo aclamado, herói do povo brasileiro, herói do povo brasileiro, herói do povo brasileiro. Olhei para o lado assim e vi um homem baixinho com um capacete do Exército de São Paulo na Revolução de 32. Quem é? Um velhinho. Torturador do DOPS, o cara que era assessor do Fleury direto. Carlos Alberto Brilhante Ustra, não. Era um cara conhecido pelo nome delicado de Metranca. Então fina. Carlinhos Metralha. Então é isso, quer dizer, esses caras são esses. Como é que o cara vem falar de ditadura, né? Tudo é uma confusão, eu imagino a dureza que deve estar a vida de um bolsonarista raiz. Mas enfim, eu acho que o Alexandre de Moraes fez as contas, viu que esse discurso seria feito de qualquer maneira. Sim. E continuará a ser feito de qualquer maneira, e resolveu enfrentar. Enfrentou numa saída que não é nem a prisão propriamente fechada. A prisão é fechada, mas é na casa dele. E eu acho que estamos indo bem. Agora, as reações do Império estão aí, né? Agora, no entanto... assim, eu nesse momento estou mais preocupado no sentido de preocupação mais concreta no momento, imediata, não é com o Império, e sim com os idiotas. E sim com? Com os idiotas. Com gente botar bomba em algum lugar. Já Sim. fizeram um monte desde a eleição do Bolsonaro. E só nessa linha do discurso idiota, cretino e cara de pau. Ontem eu estava vendo várias pessoas. Não, quem tem que julgar são as urnas. Não, o Tarcísio falou isso. Escuta aqui. Quando as urnas julgaram, 1 ano, 2 anos atrás, ele perdeu e tentou dar um golpe de Estado. Que julgamento mais vocês querem das urnas? Lula foi eleito presidente, já foi julgado nas urnas. Tentou reverter o resultado na marra, implementando uma ditadura militar, matando o presidente eleito, o vice e o presidente do TSE, e agora vai em cana. Não tem essa. Esses caras acham que todo mundo é imbecil igual a eles.
todo mundo é idiota. Tem muito idiota do lado né, para todos os lados, mas nem todo mundo é imbecil assim. Quando você fala do medo dos idiotas, né, me chamou a atenção também, a gente está falando aqui de contradições, né? Nesse esgoto bolsonarista, já pintou incitamento a derrubar a torre de energia, a botar fogo. Tentaram derrubar. Então, exatamente. Mas Logo agora, no dia nesse seguinte à momento, eleição. após essa prisão Já? domiciliar. Não Isso tava já está nem- rolando. não E tinha eles visto. chegam ao cúmulo de sugerir greve geral, veja só. Greve geral em repúdio a isso que está acontecendo. Assim, eu acho bom por um lado, porque eles escolhem uma opção democrática de se manifestar, a greve geral. Só que eu acho que chefes deixando de trabalhar não abalam a estrutura do país. Então, fora tem essa isso questão que também. não tem essa de ficar em casa. A gente tem que trabalhar. Né? Não tem essa de a economia a gente ver depois. Né? Isso, Não é isso? exatamente. Não, e fora isso, né, Thalita, eles sempre usaram as nossas bandeiras. Sim, Exato. sim. Né? Acusavam a esquerda de fazer o que eles fazem Sim. e tentavam roubar as Sempre bandeiras. usaram da as nossas esquerda. bandeiras. E eu não esqueço, 2013 teve o MPL, Movimento Passe Livre. Eles vieram com o MBL para fazer a confusão. Tinha o grito dos manifestantes na campanha contra o aumento das tarifas em 2013 era vem pra rua. E eles fizeram um movimento Carla fascista Zambelli. chamado Vem Pra Rua, Carla Zambelli. que por acaso tinha as iniciais VPR, que é o nome de uma organização guerrilheira. Eles sempre, liberdade de expressão agora... É se apropriar, né? É se apropriar Sim. e investir na bagunça, Sim, investir na sim. confusão. Então, mas só que aquilo que colou tão bem, quando o Brasil ainda estava meio atormentado com o que tinha acontecido em 2013 e depois o impeachment... Como diz o Celso Rocha de Barros, estava de porre. O Brasil estava de pó. E, de fato, quer dizer, aí o Bolsonaro podia posar de antissistema, Sim. podia posar era quase um comunista de direita. Era uma loucura. Era uma, O antissistema, é né? um antissistema. Isso. Então, Sim. eles sempre apostaram nessa confusão. Sim. Então, eu acho que... e a tática do Steve Bannon, né? É a Total. tática total do Steve Bannon. É fazer essa confusão. Então, nós somos a favor da liberdade de expressão. Como? Vocês eram a favor da censura? Não, nós somos a favor da liberdade. Como vocês eram a favor da tortura? Mas isso, no começo, colava. Eu acho que hoje, você tem um povo que viu a tragédia em que ele caiu, a eleição do Bolsonaro. Sim. Então, tudo bem, eles ainda têm força, mas é uma força minguante. Né? Sim. Isso eu acho que está claro para todo mundo. E não é só discurso, né? Veja Trump nos Estados Unidos, o que ele está fazendo, que é implementando uma ditadura. Eles não usam o termo ditadura ainda, mas eles usam o governo autoritário. Exatamente. Sim. Mídias, tanto mídia mainstream, né? Lá não dá para falar hereditária, porque é tudo corporação, né? Mídia mainstream e mídia que também o que eles chamam de esquerda, né? Liberais, os termos que eles usam para falar do Partido Democrata, estão abertos, já estão falando em governo autocrata, a partir do último movimento que a gente falou aqui na final de semana passada, que como ele precisa de 5 votos a mais para garantir o que eles fazem as projeções lá de eleição de meio de mandato, que é o ano que vem, eles mudaram, estão tentando, não conseguiram, mudar o estado do Texas, o mapa do estado, eleitoral do estado do Texas. A gente vai voltar a falar disso. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero trazer essa discussão de novo para o âmbito político e jurídico, porque é o seguinte, algumas postagens nas redes sociais dão conta de que essa foi uma ação coordenada realmente do bolsonarismo para causar uma prisão nesses moldes, visando o 7 de setembro, que é esse dia conhecido por manifestações bolsonaristas. Quero falar sobre tudo isso, mas eu vou chamar para a nossa conversa o Bruno Salles Ribeiro, que é advogado criminalista e coordenador do grupo Prerrogativas aqui com a gente. Bruno, seja bem-vindo, sempre uma honra te receber por aqui. Quero ouvi-lo a princípio sobre a decisão de Moraes, como que você viu. São decisões a conta-gotas, de fato, não? Bom dia. Bom dia, bom dia a todas as pessoas que nos assistem nessa manhã. E, bom, eu acho que é importante nesse momento a gente ter muita serenidade e tentar olhar isso do ponto de vista técnico. É um caso que está sendo extremamente politizado, e a política a gente deixa para os políticos. Eu, como advogado, como estudante do direito penal, quero fazer uma análise estritamente técnica. E nessa análise, acho que a primeira coisa que a gente tem para colocar, e que muita gente vem dizendo poucas vezes a gente viu um réu ter tantas chances
de medidas cautelares diferentes da prisão antes de se chegar a uma prisão preventiva. No caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a coisa começa lá atrás, quando ele vai se refugiar no final de semana na Embaixada da Hungria. Naquele momento, em 99% dos casos, Brasil afora, aquele tipo de ação que dá a entender que haveria uma tentativa, uma intenção de furtar a ação do direito brasileiro, da justiça brasileira, já provavelmente incidiria em uma prisão preventiva. Mas não foi só isso. Durante todo esse tempo foram vários desafios a decisões do STF, culminando com aquela medida cautelar que foi decretada de não poder usar redes sociais, de usar a tornozeleira eletrônica, e não usar redes sociais, inclusive perante terceiros. Qual que é o fundamento daquela decisão? E aqui é muito importante a gente colocar que nós estamos lidando com algo muito novo. Nós estamos lidando com uma pessoa que tem uma capilaridade de redes sociais muito grandes e que tem apoiadores que podem ajudá-lo a burlar as medidas cautelares. Então, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte: você não pode usar redes sociais, e você não pode usar redes sociais porque vocês estão tramando um novo golpe, uma nova intentona agora com a ajuda de uma potência estrangeira que está tentando sancionar o Brasil para intervir em um processo judicial que está andando aqui no Brasil, que está correndo aqui no Brasil. Então, você não pode mais usar redes sociais, nem as suas, nem por meio de terceiros, porque é muito fácil, né? Vamos lembrar de um caso que aconteceu que foi assim? O caso do Robert Jefferson. Ele teve as suas contas bloqueadas e ele começou a postar por meio das contas da sua filha, Cristiane Brasil. E depois a Cristiane Brasil teve suas contas bloqueadas e começou a postar por meio de um menor de idade, se eu não me engano. Então, nós temos precedentes em que essas cautelares tentam ser burladas por pessoas que não respeitam o poder judiciário brasileiro. E aí, inclusive, ele deu uma chance de esclarecer essa medida cautelar, né? Quando o Bolsonaro vai à Câmara dos Deputados, posa para fotos com a tornozeleira, esse conteúdo todo é replicado pelos seus apoiadores, pelos seus filhos, por pessoas diretas do seu entorno, o ministro Alexandre de Moraes fala: olha, isso daqui é uma clara tentativa de burlar a medida cautelar. Isso daqui não está sendo postado nas suas redes sociais, mas está sendo postado nas redes sociais de terceiros, e você está produzindo esse conteúdo. Então, ele deixa muito claro que é o seguinte: você não está proibido de dar entrevista, você não está proibido de falar com qualquer pessoa, o que você não pode é permitir a criação de conteúdos para redes sociais que sejam postados sistematicamente por milícias digitais ou apoiadores, porque isso seria uma burla à medida cautelar. E aí onde ele cunha a frase emblemática: a justiça é cega, mas não é tola. Nós estamos entendendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo como há uma burla dessa medida cautelar. E dá uma chance ao ex-presidente. E essa chance acaba sendo pífia, acaba sendo inútil, porque nesse domingo o que a gente viu foi o presidente se deixando filmar, se permitindo que fosse criado conteúdos para as redes sociais de uma série de apoiadores deles, inclusive do seu filho, Flávio Bolsonaro, que retira o conteúdo logo na sequência, porque, segundo a apuração da Globo News, segundo da Andréa Sadi, porque os próprios advogados do Bolsonaro disseram para o Flávio: olha, tira isso, porque isso é uma infração da cautelar e isso pode levá-lo preso, né? Isso não sou eu que estou dizendo, é uma apuração de uma jornalista que eu estou trazendo aqui. Então, fica muito claro que, nesse caso, houve, por mais que possam dizer: olha, não é muito clara essa medida cautelar, mas na parte que ela não é clara, não tem nenhum problema. O que ele fez é muito claro, que é um descumprimento da medida cautelar, e por isso foi decretada a sua prisão. E veja, uma prisão preventiva, tá? É uma prisão domiciliar, mas é uma prisão preventiva. Embora não haja previsão legal de prisão preventiva para
de prisão domiciliar nos casos de prisão cautelar, de prisão preventiva, a jurisprudência adota isso em larga escala aqui no Brasil, nos casos em que há uma comorbidade, nos casos em que há a necessidade de provimento de filhos menores e em outros casos legalmente ali previstos. Então, nesse caso, foi decretada uma medida, inclusive, mais branda, ainda pode ser mais agravada, uma prisão cautelar, não em regime domiciliar, mas sim em regime fechado, prisional. O que tudo indica, a primeira turma vai condenar Jair Bolsonaro. Sendo condenado, ele pode ser levado para uma prisão presencial. E, portanto, esta segunda, hoje é terça, né? Esta segunda foi o último dia de liberdade, de fato, de Jair Bolsonaro, que ele pôde sair para as ruas, né? A partir de hoje, até esse julgamento e até o cumprimento da pena de condenação, Jair Bolsonaro não sai mais para as ruas. Tanto que sexta-feira eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que o Jair vai estar em Mas agora a gente não precisa nem mais falar que é a partir das 7 horas da noite, né? Amanhã terei dia livre, tá ganhando Jair mais Bolsonaro, amplitude. Não, gente, é muito legal você acordar e não ter uma frase idiota do Bolsonaro nas redes sociais. Exato, porque não é só a presença dele nas ruas. Ele não pode, a gente não vai mais ouvir Jair Bolsonaro ou ler Jair Bolsonaro, a não ser se concedida esse a esse sábio falando, não, olha, eu juro, sábio. que sofrimento que foi para esse país. Tudo bem, o propósito não é esse, não é calar o cara, é sim calar um golpista, um fascista que está atentando contra tudo que é bacana no mundo, né? Para não dizer tudo que é certo, né? Tudo que é legal, né, no mundo. Pô, os caras... Não sei se vocês viram isso. O Trump ontem proibiu as atletas trans de concorrerem nas... Bom, isso vai ter um impacto das Olimpíadas, mas eles não param, né? Quer dizer, o negócio é atacar os direitos humanos, vamos embora. Eu estou com o caso Epstein, que é uma coisa gravíssima, mas tudo bem, eu vou encher a paciência desse... Só o fato da gente acordar e não ter essa exceção, para mim já é uma alegria. Bruno, assim. Inclusive, sobre essa visão, esse prisma da liberdade de expressão, eu lembro que na decisão anterior, né, no quase vou te prender do Alexandre de Moraes, ele deixou muito claro que o motivo pelo qual ele estava avaliando a possibilidade de uma prisão, né, avaliando se houve descumprimento, ele diz houve, mas foi só um, é baseado principalmente, né, na interpretação de texto, por isso que eu vou te pedir a interpretação jurídica, em dois elementos. Primeiro, foi o filho dele, naquele lá foi o Eduardo Bolsonaro. Ele tinha dito nem da tua rede social, nem por terceiros. E daí a turma disse que não sabia se podia entrevista ou se não podia tal. Mas ele explicou depois na resposta. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro era a estrela, e não o Jair. O processo pelo qual Bolsonaro está preso preventivamente não é o do golpe de Estado, e sim do Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo lá tentarem fazer o que fizeram, não é? Encher a paciência do governo americano. Aliás, eu acho que a gente deveria começar a chamar de segundo golpe de Estado. Exato. É um golpe continuado até. Segundo golpe de Estado. Exato. Mas, e daí, Bruno, o outro elemento era uma explicação complexa, de se entender, que era imagens que fossem previamente pensadas para divulgação. Eu fiquei na dúvida o que isso queria exatamente dizer. Mas quando eu vi esse vídeo que está no ar agora, eu entendi exatamente. É imagem editada dele, é historinha. Foi isso que eu entendo na interpretação do tema, também com 10 dias depois, que o Alexandre de Moraes quis dizer. E aqui ele cumpriu, né, ticou os dois elementos. Filho dele, ou seja, que ele podia dizer assim, filho, não publique, quando ele diz que é em torno próximo, né? E vídeo editado aí, inclusive mostrando a canela do elemento que a Laura acha tão bonito. Né? Temos o vampetaço, Laura agora vai advogar pelo canelaço. Mas não, eu já disse, o Bolsonaro não existe mais, o que existe é a tornozeleira, cara. Então, doutor Bruno, eu queria saber se essa interpretação de texto que eu faço aqui se encaixa na interpretação jurídica ou ela apresenta a interpretação jurídica do ministro e de quem, como você, estuda o direito. Olha, eu vou fazer uma analogia aqui um pouco
completamente absurda para a gente entender um pouco a dificuldade desse caso e por que que essa medida cautelar é uma medida cautelar que ela tem alguma complexidade, tá? O direito, ele é feito para lidar com coisas que nós estamos acostumados, com coisas que nós conhecemos. A lei, ela vai prever coisas que nós conhecemos. O nosso Código de Processo Penal, o nosso Código Penal, quando foi editado e nas suas últimas reformas, nem conseguia pensar no problema das redes sociais e nem conseguia prever o poderio, o perigo, a cautelaridade que movimentos em redes sociais poderiam causar. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, as medidas cautelares foram pensadas para outras coisas, foram pensadas para uma outra situação. E aqui eu vou fazer o meu exemplo, o meu absurdo. Nós temos prisões onde as pessoas ficam presas dentro de celas e essas celas elas são fechadas por grades, por portas de metal com determinadas aberturas. Por quê? Porque os seres humanos são sólidos. A partir do momento que se cria um ser humano líquido que pudesse se liquefazer, essa prisão seria completamente ineficaz. Não adianta eu colocar essa pessoa em uma cela, porque ela vai sair de lá se liquefazendo. Esse é o exemplo absurdo, né? Então, o que se deveria ter, o que o judiciário faria nesse caso? Falou, olha, essa pessoa que pode se liquefazer tem que ser presa em um aquário, em um lugar em que ela não consiga, porque senão a medida cautelar que eu estou aplicando a ela seria completamente ineficaz. Esse é o caso que se vê aqui. O ministro Alexandre de Moraes entendeu logo de cara que olha, não adianta só eu proibir ele de usar as redes sociais. Se eu proibir ele de usar as redes sociais, só ele, o que ele vai fazer? Vai continuar produzindo conteúdo para que terceiros muito poderosos em redes sociais, seus filhos, Nicolas Ferreira, seus apoiadores mais próximos, continuem divulgando isso e continuem insuflando uma intentona golpista, inclusive com a ajuda de uma potência estrangeira que quer, por meio de tarifas e de aplicações de sanções, intervir em um processo judicial brasileiro. Está tentando forçar o poder executivo brasileiro a intervir no poder judiciário brasileiro, né, numa clara afronta à soberania nacional e à independência dos poderes. Então, o ministro Alexandre de Moraes pensa nisso e fala: nós precisamos de uma medida cautelar distinta, de uma medida cautelar que seja eficaz. Então, você não pode usar redes sociais nem as suas e nem por meio de terceiros. E como isso, e como ele esclarece isso? Olha, não é que você não pode falar, você não pode produzir conteúdo. É muito claro quando uma pessoa está dando uma entrevista, como eu estou aqui, e quando uma pessoa está produzindo conteúdo para redes sociais. Se filmando, deixando alguém te filmar, o seu dia a dia, a sua rotina. E isso é muito claro, né? E é muito claro não só pelo comportamento dele, pelo comportamento sistemático de terceiros, ou seja, ele posta um vídeo, esse vídeo é replicado na hora por um monte de gente, um monte de gente replica esse vídeo, né? Como foi o caso daquela gravação no domingo, salvo engano, que foi feita pelo Gilson Machado, né? O sanfoneiro que foi ministro do Turismo no governo Bolsonaro. Então, me parece que é uma situação que o Poder Judiciário tem que lidar, uma situação nova, mas que o ministro Alexandre de Moraes procurou ao máximo explicitar quais eram as restrições. E essa restrição me parece que estava muito clara. Inclusive, né, o próprio filho do ex-presidente ali apagou aquilo na hora porque se ligou, ou alguém deu um toque nele de que aquilo era uma infração à medida cautelar. Posso fazer uma Perfeito. pergunta? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, Bruno. E o Eduardo Bolsonaro, quando é que ele vai ser alcançado pelo Xandão? Porque, pô, tudo isso que está acontecendo com o Bolsonaro é decorrência da ação do... Inclusive, ele foi lá com o Paulo Figueiredo avisar a Casa Branca. Procurado pela Justiça Brasileira. Então, o Paulo Figueiredo procurado pela Justiça Brasileira e tal, mas quando que o Xandão vai tomar? E por que não tomou até agora nenhuma providência mais drástica contra o Eduardo Bolsonaro? Olha, porque seria ineficaz, né? Enquanto ele estiver nos Estados Unidos, nenhuma decisão brasileira por um pedido de cooperação internacional vai ser cumprida lá. Isso está muito claro, né? Como em qualquer lugar,
num juízo de cooperação internacional, há um juízo político, além de um juízo jurídico. E a administração Trump jamais ia permitir a aplicação de qualquer sanção a Eduardo Bolsonaro. Então, ele já tem algumas sanções aqui no Brasil, mas qualquer tipo de prisão, qualquer tipo de restrição à liberdade seria absolutamente ineficaz. E acho que nesse ponto a gente tem que. Eu sempre tenho comentado isso, que a luta da extrema-direita é contra o Estado democrático de direito. Só que a gente olha muito para a parte do democrático. E a luta não é tanto contra o democrático, porque na democracia eles conseguem, inclusive, se virar. Eles conseguem se eleger. Trump foi eleito, Bolsonaro foi eleito, né? Mas a luta maior deles é contra o Estado de Direito, porque o Estado de Direito, o direito, é hoje a única limitação que se coloca ao fascismo. É a limitação maior, tanto aqui como no exterior, como em vários lugares. Alguns estados autocratas conseguiram dobrar o poder judiciário, como a Hungria. E é o que o Trump tenta fazer e é o que o Bolsonaro tenta fazer, desrespeitando deliberadamente o direito, desrespeitando deliberadamente o poder judiciário, tentando lhe deslegitimar, tentando dar outras interpretações, tentando dizer que o direito não é válido, que ele não precisa cumprir esse direito, essa decisão. Foi isso que Marcos Duval fez. Ele desafiou o sistema jurídico claramente, dizendo, não, essa lei não pode ser aplicada a mim. Quando ele vai sofrer as medidas cautelares ontem, o que ele disse para o policial federal? Você não pode me tocar, você está errado, né? E claro, quando ele sente o peso do direito, acaba sucumbindo. Mas a luta é isso, a luta hoje em dia é contra o sistema de justiça, é contra o poder judiciário, é contra o Estado de Direito, se tentando trocar esse Estado de Direito por um Estado de poder puro. É isso que o Trump faz. Então, quando a gente cobra algum... Ah, que pena. Opa! Porque o raciocínio... Calma lá, a gente já vai voltar com o doutor Bruno. É isso que se cobra, não. Não voltou, mas achei assim, o raciocínio dele não é só pertinente, é muito claro, né? A gente gosta de sempre enfatizar que não adianta, né, ter razão, precisa comunicar a razão para que as pessoas entendam. Perfeito. E aqui o doutor Bruno aliás, ele fez um raciocínio muito interessante. Muito interessante, porque enquanto eles... Aí é o exemplo, daqui a pouco a gente vai falar dos Estados Unidos, os caras estão pegando o direito e virando o direito para ganhar a eleição. Sim. Né? Essa história lá de mudar o mapa eleitoral. Muito deixa eu interessante. chamar Muito o interessante. doutor Bruno, só para realmente finalizar, você se referia a um último ponto. Áudio. Peraí. Pronto. Acho que o Trump me derrubou aqui. Eu estava só finalizando com isso. A tentativa deles, né? Sempre quando a gente pensa nisso e a gente fica indignado, poxa, quanto vai ser preso, quanto que essa lei vai ser aplicada, olha que absurdo. É porque nós estamos pensando com uma racionalidade de um Estado de Direito, na qual nós crescemos e aprendemos a achar isso comum, né? As leis precisam ser cumpridas, eu goste dela ou não. Posso até criticar essa lei, mas ela vai ter que ser cumprida. Eu posso melhorar o poder judiciário, o que eu não posso é destruir o poder judiciário, quando eles estão pensando com uma lógica de poder. Né? Não importa que o direito, não importa que o juiz pense, não importa quais são os precedentes, o que importa é, eu tenho o poder na mão, eu vou fazer esse poder dobrar o judiciário, dobrar o direito, seja por meio de militares, seja por meio de potências estrangeiras, seja por meio de acampamentos golpistas, caminhoneiros, todas as formas de dobrar o nosso Estado de Direito e fazê-lo sucumbir. Eu espero que isso não aconteça. Nós estamos resistindo bravamente, o Estado de Direito está resistindo bravamente, pelo menos aqui no Brasil. Perfeito. Doutor Bruno, muito agradecida pela sua participação com a gente aqui hoje, viu? Um abraço para você e até uma próxima. Eu que agradeço, um grande abraço. Até.
Olha só, logo após a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, a Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a segurança na Praça dos Três Poderes. Aliados do ex-presidente convocaram uma carreata com buzinaço e se dirigiram até a esplanada. Porém, viaturas da PM foram posicionadas na altura do Museu Nacional. Logo que essa carreata chegou, a via foi fechada e o trânsito desviado. Os apoiadores seguiram então para o condomínio onde Jair Bolsonaro mora. Chegaram ao local por volta das 11 horas da noite, mas esse local também teve a rua bloqueada pela PM. Em reação à prisão de Bolsonaro, aliados do ex-presidente realizam uma reunião de emergência agora pela manhã. A pauta é determinar a reação no Congresso. A oposição quer pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar a anistia. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a pôr em discussão o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Bom, o PL reagiu à prisão com uma nota, assim, no mínimo inusitada. A mensagem assinada por Valdemar Costa Neto, presidente do partido, diz: estou inconformado, o que mais posso dizer? Apenas isso, tá aí na tela para vocês. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também se manifestou sobre a prisão de Bolsonaro. Em vídeo publicado nas redes sociais, Tarcísio classificou a nova medida cautelar como um absurdo. A prisão do Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança. Hoje, cada um de nós brasileiros, de bem, que acredita na liberdade, na democracia e na justiça, está sendo punido também. Mas saibam, não vão calar esse movimento. Força, presidente. Estamos com você. O senador Flávio Bolsonaro disse que o ministro Alexandre de Moraes age por vingança, especialmente após as sanções aplicadas pelos Estados Unidos e que, em nome de uma defesa da democracia, estaria agindo em benefício próprio. Vamos ver. Então, assim, é muito triste o que está acontecendo. Eu espero que isso sirva ainda mais para a reflexão das pessoas, para que caia uma ficha, para que entendam que a gente não pode continuar com essa espada na cabeça, não nós da família, não apenas nós, parlamentares conservadores e de direita, mas toda a sociedade, todas as pessoas que estão aí já pagando preço altíssimo por causa de uma baderna no 8 de janeiro, que ele transforma em atentado contra a democracia, como transformou uma discussão de aeroporto, em que ele e a sua família foram hostilizados, ele puxa para ele processo e fala que isso é um atentado contra a democracia, que ele está defendendo as instituições. Ele está satisfazendo a própria vontade dele. Ele jamais, um juiz sério, jamais teria a moral para fazer o que ele está fazendo, porque isso tudo é... Nem eles acreditam no que eles estão falando, né? Não é possível. Olha só, não continuando, o deputado Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos e é acusado de conspirar contra o Brasil, disse que recebeu a notícia com tristeza e que o Brasil não é mais uma democracia. Ele afirmou ainda que Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos e um psicopata descontrolado. E o vereador Carlos Bolsonaro passou mal e foi internado depois de saber da prisão de Jair Bolsonaro. Ele estava no Rio de Janeiro e foi levado às pressas a um hospital. A orientação do cardiologista foi mantê-lo internado. Após a prisão domiciliar de Bolsonaro, os Estados Unidos resolveram se meter mais uma vez em assuntos brasileiros. O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, que é um órgão americano vinculado ao Departamento de Estado americano, criticou a decisão de Moraes. A publicação, feita em inglês e português, diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar, diz a nota. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes, que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Ameaçando de novo. Só ameaçando. Sim. Deixa eu chamar para a nossa conversa a Biazita Gomes, nossa analista de geopolítica mundial, para nos ajudar nessa leitura sobre todas as reações que tivemos até agora, seja aqui
entre a família Bolsonaro e aliados, seja nos Estados Unidos, que se metem, mais uma vez, em assuntos que tratam da soberania nacional. Biazita, como que você vê esse episódio? Bom dia. Peraí, Bia, eu tô com o seu áudio muito baixo. Será que você tá com o microfone ligado? Acho que tá com o microfone do computador, Biazita. Isso. Tá distante aí. Dá uma olhadinha lá. Fala de novo para eu ver se fica melhor. Foi agora? Ah, foi. Isso. Melhorou. Mas tá baixo. Eu precisaria, não sei se você tá de microfone, aproximar assim da Ou boca. então dá uma levantada no volume dele. Ou a gente Captação reconecta também, porque daí às vezes ele reconhece o microfone que você tá. Vamos fazer isso. Reconecta rapidamente, Biazita. Beleza. E nesse meio tempo, Diga. deixa eu só aproveitar aqui para Claro. falar de Tarcísio Gomes de Freitas. Sim. Né? Você reparou que ele fala do Bolsonaro, mas ele dá um passo atrás, né, falando em desescalonar, em não... como é que é o termo que ele usa ali? Na verdade, daqui a pouco aparece aí, vocês vão ver. Dá um passo atrás. Né? Você acha? Eu achei que ele escalou num... Não, eu achei que não. Eu acho que ele fala, ele dá os dois recados. Nas duas pontas ele fala do Bolsonaro. Sim. Mas no meio ele fala em baixar fervura, não é baixar fervura. Resulta em fala soma zero. Soma zero, incapacidade de mediar conflitos. Mas isso é um tá jogo falando que ele quer fazer de Isso. ser o centro. Isso, né? isso. O centro. Imagina, a gente vai ter... Olha o que a Globo vai ter que comprar, hein, meu? Isso. Um centro que é bolsonarista. Por Né? isso que Isso eu vai ser a Por isso confusão. é que eu tô querendo tanto que Geraldo Alckmin seja o candidato do governo ao estado de São Paulo. Mas Porque eu daí vejo- tem dois de centro desse jeito. Vamos ver quem eles vão escolher? Sim. Vamos ver quem eles... Não só eles, como todos os outros dessa galera que se diz de centro, que na verdade é de direita. Vamos Sim. ver. Mas eu vejo um alinhamento Geraldinho, muito governador. grande nesse vídeo com o Jair Bolsonaro. Ele tinha recuado, me pareceu, nesse último ato. meteu um quando atestado. meteu o atestado, mas agora não. Mas ele se tanto posiciona e é, se alinha. Thalita, tanto isso é verdade, que a família ficou felicíssima com esse pronunciamento Então, né? do Tarcísio. Falou, pô, até que enfim o Tarcísio pôs e a moeda dele é a seguinte, ele é o que ele quer vender? Que ele é um cara que é capaz de negociar, que ele é contra a polarização, que ele é um técnico eficiente e que para fazer isso precisa desescalar. E desescalar, era o termo que eu queria achar. Desescalar Isso, significa isso. o quê? Anistia para o Bolsonaro. Então é óbvio que é a não condenação, e se condenação houver, anistia imediata. É essa a ideia. acho que houve- Então eu acho que o Tarcísio, Sim. nesse sentido, o Tarcísio é perfeito para a narrativa bolsonarista. Mas também na tentativa de ficar palatável. Agora, é uma vergonha, né? Nós estamos vendo o Estado, o representante do Estado mais punido pelos Pois é. Estados Unidos, é o Estado que mais vai ter, enfim, vai ter demissões, fechamento de fábricas, vai ter de tudo. Esse cara está lá defendendo o Jair Bolsonaro, que está atacando o Brasil nesse momento. Então, quer dizer, ainda que ele possa querer pôr essa maquiagem do centrismo, Sim. ele pode pôr a maquiagem do centrismo, mas o fato é o seguinte, todo mundo vai sentir na pele as consequências do que esse cara está bancando. Esse cara está bancando desindustrialização, destruição da Mercado. agricultura, destruição do agronegócio, ele tá destruindo São Paulo. Então eu acho que e isso é uma coisa que não é ideologia, isso as pessoas vão sentir na prática. Porque todo mundo hoje está falando o seguinte, não é mais culpa do Lula, vocês repararam, mudou o noticiário. Ah, porque até outro dia tinha seca nos cafezais, a culpa era de quem? Do Lula. Por que aumentou o café? Culpa do Lula. Agora Picanha, Lula. Picanha, Lula. Ovo, Lula. Tudo era Lula. Esses pobres que ganham Só que bolsa. agora, cara, a diferença, você repara nisso. É. O noticiário inteiro fala ovo, Trump, café, Trump, laranjal, Trump. Então, eu acho que começou a ficar difícil, entendeu? Porque E sabe que tem um outro detalhe nessa disputa? tá tudo muito explícito. O Pedro Barcella fez uma análise, daqui a pouquinho eu vou trazer. ele O publicou Pedro há não 2 pode estar horas, com a né? gente hoje, mas daqui a pouco eu trago, que ele disse que é muito difícil porque o inimigo que foi eleito pelo campo bolsonarista é Xandão, é Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes não tem um mandato. Então, assim, você não disputa politicamente com Alexandre de Moraes, né? Mas daqui a pouco eu trago Geraldinho, tudo isso. governador. Biazita, quero te ouvir sobre esse episódio.
Eu acho assim, primeiro que foi um cálculo que... Eu vi muita gente fazendo análise. Primeiro, bom dia, gente, porque não saiu na primeira Bom vez. dia. Eu vi Agora muita gente tá. fazendo análise dizendo que não estava no cálculo do... Que estava no cálculo do Bolsonaro, essa prisão estava no cálculo dos Estados Unidos. Eu discordo. Porque, assim, essa prisão domiciliar na verdade, a Suprema Corte dizendo o seguinte: vocês podem sancionar a gente ao máximo, nós seguiremos os ritos processuais. Então, assim, ficou uma situação muito complicada e a gente observa um silêncio, e é um silêncio estratégico do governo americano, que a gente só teve uma fala de um departamento, do Departamento do Estado, dos Estados Unidos, e de um vice-secretário que está assumindo uma embaixada na China. Foram eles. E o Rubio retuitou a fala do departamento. Mas existe um problema grande aí nessa questão, porque foi o seguinte: não é o tarifaço que é o grande problema agora no caso dos Estados Unidos, mas a lei Magnitsky. Porque eles dobraram a aposta impondo essa lei sobre o Alexandre de Moraes, com a certeza absoluta que o Alexandre de Moraes pelo menos iria se conter a partir dessa lei. E os outros ministros do STF pressionariam o Alexandre de Moraes para ele ter mais cautela no processo contra o Bolsonaro. E o que acontece logo em sequência é a prisão domiciliar. Porque o Bolsonaro participou das manifestações, mesmo que virtualmente, porque ele tinha certeza absoluta que não ia acontecer nada, que mais uma vez ele ia passar por alguma brecha, porque sim, existem ministros do STF que estão melindrados com essa questão da Lei Magnitsky. A gente não pode ser ingênuo de achar que todo mundo está fechado ali com o Alexandre de Moraes. Mas quando o STF, né, porque a gente fala Xandão, mas quando o STF diz, olha, vai ter prisão domiciliar, fica uma situação internacional muito complicada, porque assim, peraí, a lei não foi suficiente para parar no Brasil, então ela não será suficiente para parar em nenhum lugar do mundo. Então, as sanções americanas não vão conseguir parar o Brasil e não vão conseguir parar outros lugares no mundo, porque os Estados Unidos trabalham muito nessa questão da ameaça. E os Estados Unidos agora tem 2 pontos de problema, porque ele ameaçou a Rússia essa semana, ele está ameaçando a Índia. Então, assim, ele está fazendo uma série de ameaças com sanções, principalmente sanções políticas internacionais, mas se um país como o Brasil, que eles consideram como inferior, não responde a essas sanções da forma como eles querem, ao contrário, permanece peitando o governo dos Estados Unidos, falando o devido processo legal vai ser seguido, por que a Rússia iria seguir? Por que a Índia iria seguir? Então você abre um precedente. Então talvez a gente até tenha uma retaliação dos Estados Unidos, não por causa do Bolsonaro ou da própria questão tarifácia, mas especificamente porque as sanções internacionais americanas são mecanismos de coação. E os Estados Unidos quer coagir a justiça francesa, agora porque existe um processo na justiça francesa sobre as Big Techs, há uma pressão muito grande sobre a justiça de Israel, porque ontem o procurador-geral foi afastado e a Suprema Corte israelense colocou ele no cargo de novo, foi afastado pelo governo Netanyahu, e o governo americano está pressionando a Suprema Corte de Israel. Então, assim, existe uma interferência do governo americano a vários sistemas judiciais do mundo, como o Trump fosse o imperador. E se a ordem do imperador não foi seguida pelo Brasil, por que outro país vai seguir a ordem? Tem isso também, tem esse fator aí que é complicado. Então, os Estados Unidos, ele quer fazer uma reação, mas ele também tem que dosar essa reação, porque vai abrir várias frentes de briga, porque assim, ele está com um problema muito grande com a Rússia. Ele teve que mandar agora um enviado para a Rússia para conversar com Putin depois das últimas ameaças de confronto nuclear. Então, não dá para você também abrir todos os leques de ameaça, né? Até que ponto vale a pena comprar essa briga por Bolsonaro? Será que Bolsonaro é um quadro que realmente ganha uma eleição nesse momento? Porque ontem saiu uma pesquisa, por exemplo, já que a maioria das redes sociais apoiaram a prisão do Bolsonaro. O país parou? Não. As pessoas estão na rua em prol do Bolsonaro? Não. E eu achei a estratégia do Moraes de botar em prisão domiciliar excelente. Porque se ele colocasse numa prisão de confinamento em presídio, a gente teria uma comoção popular, mesmo que não fosse grande, dele sendo transferido para o presídio, aqueles mais fanáticos indo para a rua, teriam aquelas imagens que iriam para o mundo todo. Não tem isso. Não tem essa imagem do Bolsonaro preso, não tem essa imagem da comoção popular. Então, assim, que tipo de apoio pode angariar internacionalmente também? Até que ponto o apoio dos Estados Unidos vai ser ao bolsonarismo, né? Então tem que ver assim, as falas do governo americano só falam assim, é uma ditadura, tá? Mas até que ponto a gente está vendo de fato o anúncio de uma sanção? Pode ter? Pode, mas muito mais pela questão da Lei Magnitsky do que do Bolsonaro em si. Diga, Laura. É que eu acho que o Bolsonaro, eu acho que ele é sim um vetor importantíssimo para eles. Gente, esse comunicado que saiu sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro,
Se você trocar os nomes ali, tirar o governo brasileiro, puser governo venezuelano, se você colocar fraude eleitoral como todas as vezes, se você pegar e tirar o nome do Bolsonaro e puser o nome do Guaidó, se você, ou daquela Maria Corina, que era os caras, é igualzinho, é a mesma forma. Eu acho que os Estados Unidos estão se preparando para um ataque ao Brasil muito maior, entendeu? Que não é só tarifaço, que é bloqueio econômico, porque eu acho que isso, aí nós vamos ter uma situação muito interessante, entendeu? Porque é impressionante a similaridade do discurso. É que a gente lê o discurso dos caras e fala assim, ah, que mentira, ah, que bobagem. Mas pensa quando a gente lia as coisas da Venezuela, sobre a Venezuela, você falava assim, então aquele sistema eleitoral lá da Venezuela não deve ser tão legal assim, não. Quantas pessoas, dentro do próprio campo da esquerda, Sim. a começar do governo Lula, pegaram e acusaram o governo da Venezuela de ter fraudado a eleição. Quantos? Porque você fala, não é possível. Não é possível que os caras estejam mentindo a esse ponto. Então, eu acho que nesse exato momento tem uma narrativa sendo construída que visa pegar e dizer... Você viu o Eduardo Bolsonaro falando, acabou a democracia no Brasil. Esses caras ligados ao Departamento de Estado estão falando de tirania. Nós estamos falando de uma escalada narrativa que eu não acho que é de menor importância, não. Eu acho que é muito importante. E eu acho que ela pode prenunciar ataques ainda maiores ao Brasil. O ataque agora, 50%, é um ataque político, a gente sabe. É um ataque que visa pegar e isolar o Brasil, inviabilizar o Brasil. Esse ataque, que é político, precisa do Bolsonaro nesse momento, entendeu? Porque é ele que permite que os caras digam, tá vendo? É a justiça bolivariana que está sendo lançada contra esses caras, entendeu? Então, eu me preocupo muito com a escalada do discurso. A escalada do discurso, ela prenuncia quais serão os próximos passos ou os próximos blefes que eles farão. Mas só para passar para a Biazita, eu entendo o que você está falando, mas eu vejo uma diferença fundamental. Temos os BRICS. Não. Essa é para fora, essa também, mas é para dentro. Contra Cuba, contra a Rússia, contra a Venezuela, democratas são a favor. Tem uma unidade nos Estados Unidos, tanto no Congresso quanto fora, para dizer são comunistas, são isso aqui. Neste momento, para além dos democratas não estarem comprando o discurso, isso foi ontem que cresceu. Estão chamando este Pato Donald aqui de autocrata. Só não usaram ainda a expressão transformar os Estados Unidos numa ditadura. Então, eu acho que tem, muito embora o seu raciocínio faça todo sentido, você tem uma diferença interna que não permite que essa ação escale, talvez da maneira que, se houvesse um presidente democrata, pudesse escalar. Bom, um democrata não iria fazer coisa, mas não iria escalar do jeito concordamos. E isso é um freio, vou pedir para a Biazita falar, que no mínimo atrapalha de maneira muito representativa essa escalada momentaneamente, pelo menos. Por isso é um momento único, realmente, né? Internamente, como você coloca, externamente, como a Laura coloca. Bia, quero te ouvir. Eu acho que tem duas questões, assim, eu entendo a comparação com a Venezuela, mas ela não cabe, primeiramente, porque assim, a construção da imagem da Venezuela, inclusive nos Estados Unidos e internacionalmente, é a construção dos últimos 15, 20 anos de um país que se afastou do processo da democracia liberal, deixando bem claro que a gente está falando de democracia liberal, que é o mesmo argumento que se utiliza contra a Rússia, por exemplo, né, que não é uma democracia de fato, apesar do Putin ser eleito democraticamente e também o Maduro ser eleito democraticamente. São situações muito diferentes, porque assim, o Brasil está num outro nível internacional. Acho que é importante a gente também ter essa visão, né? O Brasil ele tem uma visibilidade internacional de uma democracia liberal consolidada, com uma Constituição extremamente liberal, no sentido liberal político mesmo, com respeito aos direitos civis. Então, você colocar essa pecha de país ditatorial é muito complicado. Inclusive, quando você olha a imprensa internacional, quando retrata a prisão do Bolsonaro,
toda a imprensa internacional deixa muito claro que o Bolsonaro está respondendo o processo por tentativa de golpe de Estado. Então, coloca ele como algoz da situação. E, além disso, os Estados Unidos têm, sim, um problema interno muito grande, que vai para além da questão dos democratas. Eles estão praticamente fragmentando, nesse momento, o Texas para tentar aumentar as cadeiras republicanas. Há um crescimento, uma perspectiva de uma visão ditatorial nos Estados Unidos, onde ontem, por exemplo, resolveram prender deputados democratas que não participaram de uma eleição dessa reorganização distrital do Texas. Então, há um problema nos Estados Unidos de visibilidade do governo Trump. O governo Trump não é visto mais como um governo democrata. E a aprovação do Trump está muito baixa nos Estados Unidos. Então, eu não sei até que ponto ele abrir uma frente contra um país que pode aumentar esse questionamento, até que ponto os Estados Unidos é uma democracia, vale tanto a pena. O que eu tenho observado em algumas falas que se tem nos bastidores é que talvez a resposta americana seja uma resposta não contra a economia brasileira em si, mas contra o cidadão brasileiro. E aí sim pega, que seria, por exemplo, cancelamento de vistos de pessoas que estão nos Estados Unidos, brasileiros que estão nos Estados Unidos, cancelamento de cidadania, aumento do valor para um cidadão brasileiro entrar nos Estados Unidos, aumento de noção de periculosidade, porque o bloqueio econômico, por exemplo, é muito complicado, porque assim, você vai jogar mais ainda o Brasil no colo da China, que não é o que os Estados Unidos não quer. Os Estados Unidos não quer, por exemplo, que a China cresça economicamente. Além disso, o empresariado americano tem uma relação com o Brasil. Não é tão fácil assim fazer um bloqueio com um país com uma economia consolidada, é a 8ª economia do mundo. Os países até então que sofreram bloqueios dos Estados Unidos eram países que economicamente não iam bem, eram países que já vinham por uma série de sanções. A gente pode ter sim uma escalada no discurso, até porque eu falo especificamente, os Estados Unidos lançou mão da Lei Magnitsky com a certeza de que o Alexandre de Moraes iria retroceder. A partir do momento que uma legislação que para os Estados Unidos é tão importante não é respeitada, né, pela Suprema Corte Brasileira, eles podem se impor para obrigar esse respeito, porque isso que perde a credibilidade. É importante ressaltar que essa lei é uma lei praticamente para caçar russo, né? Para caçar oligarca russo, para caçar dinheiro de oligarca russo. Então, assim, se começa a perder a credibilidade da sanção americana, aí os Estados Unidos têm um problema muito maior, porque ele trabalha muito em cima do terror psicológico. Mas, por exemplo, existe uma situação muito mais grave na Venezuela agora, que está passando batido. Ele tipificou o Maduro como chefe de grupo terrorista, porque ele colocou o principal cartel de narcotráfico como terrorista internacional e colocou Maduro como chefe dos terroristas. Então, assim, a Venezuela corre um sério risco nesse momento de ter a sua soberania invadida. É um país que tem esse risco. O Brasil, há uma construção de narrativa que não está colando, porque, assim, não existe um apoio forte da União Europeia, essa briga entre Estados Unidos e Brasil. Não existe um apoio forte de outros grupos ocidentais, também não existe um apoio forte China, Rússia. Então, assim, é uma situação mais delicada para os Estados Unidos agir. Ele lançou mão das tarifas e lançou mão da Lei Magnitsky. Ele vai o quê? Ir atrás do cidadão brasileiro? Ele vai retroceder, depois vai atacar? Ele vai construir esse argumento que existe uma ditadura? Ele vai esperar um grande apoio popular também para ver se vale a pena ir com uma atitude mais agressiva sobre o Brasil? O que eu acho, sinceramente, é que desde o início havia um plano de golpe de Estado com o tarifaço. E o plano de golpe de Estado era fazer com que as elites brasileiras se afastassem do governo e apoiassem um golpe de Estado bolsonarista depois do tarifaço, responsabilizando, inclusive, o governo brasileiro pelo tarifaço. Olha, é por causa disso que vocês estão perdendo dinheiro. Essa estratégia não deu certo, porque eles não conseguiram dar o golpe. E eu percebo que começa a ter uma desconexão da própria família Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está muito nervoso, o Carlos Bolsonaro parou no hospital, o Eduardo Bolsonaro vai responder processo de qualquer forma. Então, assim, os próximos dias serão muito tensos. Isso nunca aconteceu. Eu acho assim, na história do mundo, nunca aconteceu nesse nível, porque as sanções eram sempre vistas contra países antidemocráticos, países que tinham questionamentos se eram autocracias, se eram regimes totalitários. O Brasil não está nessa peste. O Brasil é reconhecidamente uma democracia consolidada e uma democracia liberal, ainda por cima, que é o que a Europa adora, por exemplo, e parte dos democratas americanos também. Então, até que ponto vale a pena ir para frente nessa briga? Claro, o Trump é um acelerado, é uma pessoa, claramente, eu considero ele quase um psicopata mesmo, porque ele não mede os limites. Mas ele tem uma outra frente de briga nesse momento, que é a Rússia. E é uma frente de briga que está muito séria e que está sendo pouco falada. Então, assim, será que vale a pena também abrir mais um campo de guerra?
Sabe o que ele fez esse fim de semana? Ele não se ajuda. Quem? Né? O Trump. Porque a turma dos blogs sujos, tem Rússia, tem não Trump, fala tem no fim de Bolsonaro, semana, eu tô tirar perdida. o feriado no fim de semana, né? Então ontem à tarde que voltaram lá, aquele monte de lives e tal. Tá vendo essa moça ali do lado? Essa aí que tá aparecendo na imagem? Sim, de verde. De verde. É a porta-voz dele. Ela chama Caroline, esqueci o sobrenome. Ela tem 27 anos. Ela é uma acelerada também. A turma fala muito do crucifixo que ela usa, brinca que o crucifixo cresce cada vez mais, tal. Acelerada desde 20. Essa senhorita aí, senhora, porque ela é casada com um homem de 60 anos. Sabe, ela tem 27. Sabe o que o Trump falou nesse fim de semana numa entrevista? Que perguntaram para ela, porque ela fala tudo o que ele quer. E pegaram o exemplo dele, que ela falou na semana passada do prêmio Nobel, que ele merece o prêmio Nobel, porque ele acabou com a guerra na Índia, Índia e Paquistão, que ele acabou com o conflito no Congo, que ele acabou com o conflito no... caramba, esqueci. Mais um país. Ruanda. Caxemira, lá o conflito, na Índia. Acabou, daí ela. Sabe o que ele falou na entrevista? Tudo que ela fala, ela é muito inteligente, ela é uma estrela, aquela boca, tudo que fala. Isso ele sendo acusado de ser pedófilo. Ontem à tarde, isso veio a público fortemente, junto com a história que a Biazita citou aqui da divisão política, de novo, dos distritos do... Ele não se ajuda, Sim. Porque é um acelerado. Ainda bem, pelo menos isso, né? Os fluidos ajudam. Se fosse um cara equilibrado, a gente tava lascado. Eu vou falar, eu acho que isso tudo é proposital. Eu acho que isso... eu tenho certeza, esse cara é um ídolo americano, branco. Por quê? Porque ele é o machão, ele é o cara que transa com as meninas, que é rico, que demite, que faz, que acontece. Ele é o protótipo do ideal branco dessa cultura ocidental. Eu tô falando sério, eu acho que a gente não pode esperar desse cara que ele trabalhe, estou falando isso faz um tempão já, que ele trabalhe no critério da política. Não é sobre política o que ele está fazendo, não é política. Como não é política o que o Bolsonaro faz, é o poder da força. Por isso que o direito, o Bruno falou antes, é muito legal, por isso que o direito é uma fronteira de resistência. Porque eles não estão nem aí para nada, eles não estão aí para política, para diplomacia, para o diálogo, para não sei o que lá. A política deles é a seguinte, a única coisa que eles sabem é o poder da força. Da força e do entretenimento, porque ele lida com entretenimento exato. também, aí né? faz essa narrativa de cowboy. Essa moça foi candidata a Miss no estado dela. É isso, tudo é um espetáculo, Tudo é um espetáculo. show. É. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ser... agora, é fácil o propósito que ele encarna. Qual é o propósito que ele encarna? O propósito que ele encarna é de reempoderar o macho branco europeu no mundo. Essa é a função. É o macho branco. Anti-gay. Anti-gay, não sei o que lá. O Trump não é um político. O Trump não é um empresário. O Trump é um estereótipo de uma civilização. Então, eu acho que agora, ele quer reempoderar. É fácil? Não, não é fácil. Ontem, o primeiro-ministro da Índia, é um governo de direita, chegou e falou, nós não vamos aceitar essa chantagem, nós vamos continuar comprando petróleo da Rússia. Porque o Trump chegou e falou, não, eu vou sobretaxar a Índia, porque a Índia está comprando petróleo da Rússia. Aí a Índia respondeu, nós vamos continuar comprando petróleo da Rússia. Entendeu? Então, é fácil? Não é fácil, porque tem interesses nacionais que... o Modi é o nosso agronegócio. O Modi é o primeiro-ministro da Índia. É o nosso agronegócio, ele é de direita. Mas, cara, quando o cara vê o outro avançando, aí a coisa fica diferente. Então, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente não pode pensar na solução dessa crise atual pensando no que é a norma, no que é a liturgia, no que é o costume, no que são os bons modos da diplomacia. Não vai ser sobre isso.
É isso que o Trump faz. Ele pega, chama o cara lá e dá um esporro nele na Casa Branca. Demite a mulher Demite a das mulher, contas. demite a mulher do IBGE deles. Quer dizer, e olha, vamos combinar, está tendo resistência nos Estados Unidos, mas ele tá avançando em cima de direitos básicos do povo americano, dia após dia, e não está tendo resistência. Resistência, eu digo assim, o cara pegou e cortou o gasto na saúde, cortou o gasto na educação, e ele continua. Os índices de popularidade, ele não teve ainda a eleição de meio de mandato. Então, ele está fazendo todo o estoque de maldades agora. Sim. Então, eu acho que a gente pode esperar as piores coisas desse tipo de cara. Ele é o irmão gêmeo do Netanyahu, é o mesmo DNA, é o DNA do homem branco, machão e tal. É o Bolsonaro, são esses caras. Então, eu acho que por isso, eu acho que a gente não tem que se iludir. Eu acho que eles vão tentar. Que eles vão conseguir, já é mais difícil. Isso eu não garanto mesmo, porque eu acho que nós estamos aqui para resistir. E os povos colonizados do mundo estão aqui para resistir, e nós estamos resistindo. Perfeito. Deixa eu trazer um pouquinho da repercussão no mundo dessa notícia que a gente acompanhou. Olha só, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi amplamente noticiada por toda a imprensa internacional. O jornal americano Wall Street Journal explicou aos eleitores dos Estados Unidos que a Suprema Corte do Brasil ordenou que o ex-presidente ficasse em prisão domiciliar, enquanto os principais juízes do país avaliam as evidências de que ele teria planejado uma tomada militar do poder em 2022. O New York Times destacou que o caso de Bolsonaro está no centro da disputa tarifária do presidente Trump com o Brasil. Segundo o jornal, o ex-presidente agora deve permanecer em casa na maior parte do tempo e manter-se afastado das redes sociais. O britânico The Guardian publicou que Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar por violar medidas preventivas impostas em meio a preocupações de evitar punição sobre uma alegada tentativa de golpe. A agência Reuters noticiou as restrições que Bolsonaro enfrenta, que incluem a proibição do uso de celular, diretamente ou por meio de terceiros, além das visitas limitadas a advogados e familiares. E a emissora BBC destacou que Bolsonaro nega as acusações de que teria planejado um golpe, registrando ainda que o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, chegou a colocar o pai no Viva Voz para falar com manifestantes no Rio de Janeiro durante os protestos deste domingo. Para finalizar, a Al Jazeera informou que Bolsonaro foi colocado sob prisão domiciliar enquanto enfrenta acusações de ter tentado reverter a eleição de 2022 vencida por seu oponente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, noticiar, o slogan do New York Times há 100 e tralalá anos é todas as notícias que dá para publicar. Isso era desde o tempo do papel. Outra coisa é virar assunto. Sim. Então, eu acho que isso aqui faz uma diferença. Posso dar uma provocada na Bia? Sim, sim. Gazeta, Rússia. Você falou do Narendra Modi. No fim de semana, o breaking news do fim de semana foi que o Trump mandou lá 2 navios se posicionarem de maneira adequada por causa da Rússia. Mais de 12 dias atrás, o Trump tinha dito que o Putin tinha 10 a 12 dias para acabar com a guerra. Não acabou. E aí, Biazita, fale de Rússia para nós, por favor. Essa história dos submarinos é o maior caô que já teve, não que não tenha colocado submarinos, mas todos os outros submarinos americanos que estão ali na região, eles têm alcance para fazer um ataque contra a Rússia. Então, assim, ele foi mais uma ameaça, e uma ameaça consequente, né, da fala do vice-presidente do Conselho de Segurança russo, quando ele aumentou o tom, quando ele deixou bem claro que as falas do Trump contra a Rússia podem levar a uma guerra direta entre Rússia e Estados Unidos, o que ele não está errado, porque o Trump tem falado muita bobagem sobre a Rússia, achando que manda na Rússia. Não manda, né? A guerra da Ucrânia está ficando cada vez mais sangrenta e tem como ficar mais sangrenta. A Rússia está indo com força total contra a Ucrânia, porque a Rússia quer acabar com essa guerra, mas ela não quer perder os territórios. Os Estados Unidos não conseguem fechar um acordo, porque nesse acordo a Rússia perderia parte daquele 1/5 da Ucrânia que já conquistou, que tem terras raras, então por isso que os Estados Unidos também está comprando essa briga, mas é uma ameaça muito forte constantemente contra a Rússia, porque o objetivo ali é colapsar a economia russa, porque na cabeça deles, se eles colapsam a economia da Rússia, eles conseguem ganhar a guerra contra a Ucrânia, ganhar a guerra contra a Rússia, e não há perda de territorialidade. Então, por isso que existe a pressão sobre
a Índia para não comprar mais petróleo russo. Por isso que no acordo da União Europeia teve aquele tópico de comprar 750 bi em energia, né, dos Estados Unidos para tirar o foco da Rússia, mas é uma escalada de tensão. Eu tenho muito mais preocupação com essa escalada de tensão do que com a nossa. Por quê? Porque essa escalada Rússia e Estados Unidos pode reverberar na gente também. Porque é muito comum, quando duas potências se bicam, desde a Guerra Fria, de que eles não se biquem diretamente. Eles usam territorialidade de terceiros. E aqui, por exemplo, na América Latina, a gente tem a Venezuela, grande parceira da Rússia e grande inimiga dos Estados Unidos. Seria o terreno perfeito para uma guerra. E que seria justificada com aquele discurso de que o Maduro é um ditador. Então, eu tenho ficado muito preocupado com essa escalada do Trump contra a Rússia, até porque o Trump ele precisa de um grande inimigo nesse momento, até mesmo para conseguir vencer as eleições de meio de mandato, que as pesquisas mostram que ele está perdendo, né, para os democratas. Então, ele precisa construir uma narrativa de um grande inimigo, e nada melhor do que esse inimigo que é a Rússia, né, do mesmo jeito que eles pegaram o Irã há um mês atrás, e que não vingou. Porque a verdade é que a tentativa de guerra do Irã contra o Irã para tentar elevar, inclusive, a popularidade dele e também colocar os Estados Unidos como defensor do mundo livre não vingou, até porque hoje a gente tem a internet e a gente sabe que as coisas não são exatamente como a narrativa americana. Mas há uma escalada, há uma disputa de poder, e tem uma coisa que muita gente esquece, inclusive os analistas, é que em 2022, a China e a Rússia, antes da guerra da Ucrânia, a China e a Rússia assinaram um acordo de cooperação total. Por isso que todo ano a China e a Rússia fazem exercícios militares ali no Mar da China, no Mar do Japão, naquela região. Então, esses dois países, numa situação de confronto, um defende o outro. Tá lá. Por isso que quando começou a pressão contra a China sobre a questão da Ucrânia, o Xi Jinping deixou bem claro que a China está com a Rússia inquestionavelmente, por causa desse acordo de 2022. Então, a gente também tem que observar até que ponto esse ataque do Trump contra a Rússia é só contra a Rússia ou é contra a China também, né? Uma tentativa de desorganização desses dois players que são muito importantes para essa nova reorganização mundial. O que está por trás de toda essa disputa é o seguinte: a ordem mundial de 1945 colapsou. Ela não existe mais. A gente tem uma vacância de poder. A vacância de poder está sendo disputada pelos Estados Unidos, que quer ser a única potência do mundo, com uma perspectiva totalitária, autoritária mesmo, onde os outros países devem ser submissos aos Estados Unidos, e por isso que ele quer um reset na economia, por isso que ele faz o tarifaço, porque ele precisa de uma crise econômica global, e é por isso que nos acordos de tarifaço todos os países têm que investir nos Estados Unidos, porque quando acontece um colapso global e econômico, os Estados Unidos não quebra, e tem o Sul Global disputando esse espaço. E o Sul Global disputando esse espaço com a China e por trás a Rússia. Então, é uma disputa de poder entre duas formas de ver o mundo para tentar ocupar essa nova ordem mundial. E o Trump está muito consciente disso. Por isso que eu sempre falo assim, burro ele não é. Ele não tem limite. E ele é um cara showbiz, ele quer ter um legado. O legado dele é ser o homem que mudou o mundo, positivamente ou negativamente. Mas ele quer entrar para a história. Então, assim, ele está tentando levar os Estados Unidos para dominar essa nova ordem mundial. Ele já neutralizou a União Europeia, ele neutralizou outros países do Ocidente, ele está neutralizando parte da Ásia, então ele está neutralizando parte da América Latina. Então, ele foca exatamente nos países que impedem esse poder absoluto deles. Então, na América Latina, Brasil, no caso, né, da Ásia, China, aí você tem a Rússia, e aí ele precisa, tipo, vou pegar a Índia, mas aí a Índia não acata, porque a Índia também está com forte crescimento político e econômico nos últimos 10 anos. Então, é uma disputa de poder grande, que é quase que como se fosse uma Guerra Fria 2.1, mas sem os agentes dessa guerra definidos especificamente, e que pode virar, sim, um conflito bélico direto, mas inicialmente utilizando uma terceira territorialidade. Um país menor ou um país com menos importância internacional e que você consiga justificar a utilização daquele espaço numa guerra, já que Ucrânia e Rússia não deu certo. Porque, assim, está se arrastando, está se arrastando, está se arrastando. Perfeito. Deixa eu trazer de volta a conversa para esse episódio aqui no país, para essa prisão
de Jair Bolsonaro para a gente falar sobre leitura de redes, tá bom? Das redes sociais. Porque muitas vezes, eu acho que essa análise do Pedro Barcella vai mostrar isso pra gente, a gente tem uma noção de que é um assunto em que há uma disputa entre dois campos, e daí a gente percebe que não. A gente tem, de fato, uma grande maioria concordando com essas medidas tomadas por Alexandre de Moraes e uma pequena parcela que continua nessa defesa. Aliás, está rolando nesse momento uma coletiva da oposição em que eles voltam a defender a anistia e o impeachment de Alexandre de Moraes. Então, assim, o analista de redes, Pedro Barcella, ele trouxe a seguinte leitura, então, sobre o impacto da prisão domiciliar de Bolsonaro nas redes. Vou pegar aqui junto com vocês. Ele começa dizendo... Não há uma divisão sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Ao analisarmos comentários, 80% das ocorrências enaltecem ou exigem punições mais severas contra o ex-presidente. Apenas 12% dos comentários fazem algum tipo de defesa de Jair Bolsonaro. E dele dá uma explicada nisso tudo. Olha só, é essencial entender que o que é essa catarse a partir da prisão e o que é buzz emulado pelo bolsonarismo e que não apresenta indícios de diálogo para além dessa própria bolha, né? Eles chamam desse cluster, essa bolha. Compreender esse contexto é primordial e ignorá-lo é ceder essa lógica de propaganda de guerra nas redes do campo bolsonarista. Para além das métricas quantitativas, também é essencial entender o contexto no qual essas bolhas atuam. O bolsonarismo vem arrefecendo, se divide em diversas frentes e pela primeira vez sofre com esse cobertor curto. O antibolsonarismo, por sua vez, recebe esse presente, Alexandre de Moraes. Por quê? Quando o bolsonarismo opta por elevar Moraes ao papel de ator central do antibolsonarismo, ele faz um favor enorme para essa bolha, uma vez que o ministro não responde a essa lógica eleitoral e não precisa da defesa altiva que outros atores, como por exemplo Lula, precisam. Por sua vez, abre espaço para que, ao longo das últimas semanas, Lula antagonize para cima com Trump, Estados Unidos. Enquanto isso, o bolsonarismo insiste cada vez mais nesse cenário extremamente isolado e quase quixotesco de enfrentamento contra o STF e um ministro específico. E dele finaliza com esse resumo, portanto, não há uma divisão ou um cenário acirrado quanto à prisão domiciliar. O que existe na fotografia atual é um bolsonarismo cada vez mais isolado e reativo, que não consegue atrair a atenção do antibolsonarismo para suas pautas. A defesa de Moraes não é o imperativo e que tem inúmeras dificuldades em dialogar para além do próprio campo. Para mascarar esse processo, apela para o que de mais eficiente tem, a produção de interações e conteúdos numa espécie de matraca das redes sociais, para emular um barulho e um tamanho inexistente nesse recorte atual. Ou seja, a gente continua nessa lógica de um campo de esquerda vencedor, de alguma forma, nas disputas das redes sociais. Algo que não acontecia desde sempre, pelo que me lembro. Eu até mudaria, viu, Thalita? Eu não falaria um campo de esquerda, eu falaria agora, nesse exato momento, um campo nacionalista. Perfeito. E eu acho que é essa questão, e o fato do governo ter colocado essa questão da soberania como um valor e tal, eu acho que reconstruiu o campo do nacionalismo no Brasil, como a gente não tinha desde a época do Getúlio, entendeu? Petróleo é nosso. Virou uma coisa old fashion ser nacionalista no Brasil. Como nacionalista? Como assim? Era chato ser nacionalista. Era neoliberal, todo mundo, mercado aberto. Mercado aberto, todo mundo. E a esquerda era internacionalista. Então, você ficava com aquela coisa, bom, o nacionalismo não era ocupado. E hoje, eu acho que o que aconteceu agora foi o reencontro disso. A esquerda, ela é nacionalista. Porque é aquela coisa, né? A luta ela é internacional do seu conteúdo, mas é nacional na sua forma. Lutar contra o imperialismo hoje é lutar contra o Bolsonaro. Né? Tem também, desde a ditadura militar, eu me lembro do meu tempo de escola, daquele cataventinho, lembra? O cataventinho que eles entregaram para nós, Biazita também é desse tempo, Thalita também é desse tempo, você também é desse tempo. Lembra que no 7 de setembro eles entregavam um cataventinho para nós e tocava a música lá do Esse é um Brasil que vai para frente. Biazita é novinha, meu. Ela não pegou isso. Sou não, só tenho cara, tenho 41. Acho que é 41, não sei se pegou. Olha, acho que eu não pego não, porque eu não peguei, gente, eu tenho 40. Então a Biazita tá aqui, ó. Eu tô dizendo aqui. Eu não. Lógico que não. Eu peguei, eu tô aqui. Tava aqui querendo me enturmar. Mas... Não é assim. O velho que sou eu. Mas eu me lembro muito disso.
Né? Esse é o Brasil que vai para frente. E eu nasci em 74, eu peguei isso em escola com 7, 8 anos. Sim. Né? E a direita sequestrou o nacionalismo vestindo com esse patriotismo absolutamente rasteiro, Boçal. né? Boçal, que é patriotismo para esses caras é bater continência para a bandeira, né? É um patriotismo militar e não um patriotismo cultural, um nacionalismo por apropriação da cultura. E isso, isso é uma... Depois disso vem a neoliberal, em que é coisa de velho não, você não é nacionalista, tem um outro nome que eles dão aí, que é fechado em si mesmo. Finalmente. Sim. Deixa eu ouvir a Bia, porque a Bia, para além de, o assunto em si, também analisa redes, né? Ela lida muito bem com as redes, enfim. Quero te ouvir. Eu acho que tem uma questão também, isso que eu ia falar agora, do tempo da rede. Assim, o campo progressista, ele demorava muito tempo para responder nas redes sociais, na verdade. Ele, infelizmente, ele estava sempre respondendo às narrativas da extrema-direita, a narrativa do bolsonarismo, ele estava sempre praticamente só reagindo. De uns tempos para cá, desde o trauma da taxação do Pix, né, daquela fake news que foi muito difícil de desfazer, não deu para desfazer, ela ficou no subconsciente, se entendeu que a resposta tinha que ser imediata. Não dava para explicar. Então, o que aconteceu nessa questão do tarifaço, essa questão bolsonarista? Imediatamente, as redes sociais, principalmente as redes de vídeo, que são redes que pegam os mais jovens, foi um trabalho imediato para colocar o Bolsonaro como antinacionalista e submisso aos Estados Unidos, e colocando o Brasil como na defesa da soberania. Então, assim, o trabalho nas redes não era nem falar de Alexandre de Moraes, o trabalho nas redes não era nem falar de STF inicialmente, mas sim de uma guerra onde os Estados Unidos estava tentando interferir na soberania brasileira. Então, a resposta das redes foi tão rápida que não permitiu que a extrema-direita mantivesse a sua narrativa, né, de pró-bolsonarismo, né, botando o nacionalismo em cima do Bolsonaro. E aí começou a mudar o polo. Então, assim, o Bolsonaro ele perdeu aquela imagem daquele que defende a pátria, e aí essa imagem começa a caminhar para o próprio governo, porque, sim, os documentos, inclusive, do próprio Trump, quando ele vem com o tarifaço, ele fala do Bolsonaro. E os influencers progressistas, eles trabalham muito com a documentação. Então, assim, não é só uma fala de narrativa como a extrema-direita faz. Se mostra o documento, lê o documento com o público, explica os termos, e aí as pessoas elas começam a ter uma base teórica em vídeo de 3 minutos, em vídeo de 2 minutos. É um trabalho enorme que é feito pelo campo progressista nas redes para trazer o máximo de conhecimento, porque quando você mostra a documentação, não tem narrativa que vigore. Tanto que logo depois, quando veio o tarifaço, a extrema-direita, principalmente o Tarcísio, tentou desvincular o tarifaço do Bolsonaro, dizendo que não tinha relação. E aí todo mundo do campo progressista mostrou, tem sim, está aqui o documento. Então, assim, ontem, por exemplo, a gente já estava com a peça da decisão do Alexandre de Moraes e mostrando nas redes sociais o seguinte, não, tem fundamentação sim, olha aqui a decisão, não é uma decisão do nada, são 25 páginas de decisão. Ela é um longo histórico. Então, você tem um trabalho muito grande para não perder o time e você não ter que responder. Você tem que estar na frente da narrativa, que eu acho que essa que é a grande questão. Houve uma mudança muito grande do trabalho progressista nas redes sociais nos últimos 3 meses. Espero que continue assim. Lembrando que o BRICS também, a cúpula do BRICS aqui no Brasil, foi um grande motor também para os influências progressistas, porque muita coisa que não foi falada pela mídia hegemônica foi falada pelos influencers. E aí começa a ter uma coisa muito complicada, que eu acho muito triste. As pessoas optam, né, do mesmo jeito que o militante de extrema-direita opta em ouvir um influencer de extrema-direita que só prega fake news ao invés de ouvir a mídia, o militante progressista, ele está optando por ir atrás dos influências progressistas, e aí há uma responsabilidade muito grande com a verdade nesse ponto, porque uma falha atrapalha todo o campo, do que ouvir a mídia hegemônica. Porque a mídia hegemônica também, por exemplo, se você olhar todas as grandes mídias, as falas são muito para o Bolsonaro. Tem canal que é praticamente o dia inteiro sobre o Bolsonaro. Hoje vai se ouvir todos os filhos do Bolsonaro em todos os programas. Isso é inadmissível.
Ele tentou um golpe de Estado. Porque quando você faz isso, você humaniza o Bolsonaro. A ideia da mídia é vamos humanizá-lo. Ele é um pobre homem, está doente. Olha como os filhos dele estão sofrendo. O filho dele parou no hospital. O Eduardo teve 42 de febre. Não sei em que mundo. 42 de febre, quem é mãe sabe que é convulsão. Mas tudo bem, ele disse que teve 42. Essa tentativa de humanização é muito perigosa, porque você tira o crime em volta dele. E aí, um influencer progressista, ele acaba ficando com uma responsabilidade seguinte: não, eu vou no fulaninho de tal, porque o fulaninho de tal, ele vai me falar a verdade. Eu vou no canal progressista tal, porque o canal vai me falar a verdade, porque eu não confio mais na mídia. E aí, os jornalistas da mídia hegemônica têm uma responsabilidade muito grande nessa perda de confiança da população na estrutura midiática, que eu acho muito triste, porque eu acho muito triste quando a mídia perde o seu poder de passar a verdade e ela acaba sendo uma apoiadora de narrativas. Então, assim, os influencers, houve um crescimento muito grande dos influencers da esquerda e do campo progressista, principalmente nas redes mais jovens, exatamente porque eles começaram a ser vistos como, não, eu vou aqui, porque aqui eu sei que a informação é correta, aqui eu vou ver o documento, aqui alguém vai me mostrar a verdade. E na mídia já não tenho essa informação. Então, assim, as pessoas tomaram conhecimento dessa questão da luta pela soberania e não há narrativa bolsonarista que faça isso. Ele tem um apoio dos 30% fixo ali? Tem, mas os outros 70% não apoiam. E aí, esses outros 70% que decidem eleição, esses outros 70% que decidem grandes movimentações políticas. Normalização desses caras que não estão no campo democrático desde sempre. Sim. Né? Ouvir os dois lados Esse não dois inclui ladismo, ouvir gente. esses Pois caras. é, exato. Porque esses caras estão fora do campo. Sim. Esses caras, eles falam tanto das 4 linhas, eles não estão dentro das 4 linhas desde sempre. Bolsonaro falava em fuzilamento, falava em matar índio, falava em estuprar a mulher, entre aspas, feia. E ele assim, foi se normalizando a presença desses caras como se eles fossem parte do espectro político. E não são, deveriam ter sido bloqueados, inclusive, pela imprensa. Sim. Leis eleitorais e pela imprensa lá atrás, não foram. E eu preciso fazer um pé de página aqui. Diga. Não são vocês que estão envelhecendo. Sou eu que não me conformo em ter chegado aos 51 anos. Eu ainda acho que eu tenho 30, me pego, entendeu? Falo, não, isso é... Estava discutindo ontem com as minhas amigas sobre a crise dos 40, se é a nova crise dos 50, porque os 70 são os novos 50, pior é que não é não se conformar no sentido de não quero, não tem problema nenhum. Desses últimos 6 meses fiquei muito mais careca, mas parece que o tempo não passou, eu ainda tô lá com 30 e poucos anos. Garotão, Edu. Mas eu não faço mais exercício. Não se preocupa, daqui a pouco cai. bate. Não, o negócio, aquela velha história, depois de 40, se você não acordou com uma dor nova, é porque você morreu, eu já tenho há muito tempo. É real, isso prova, pois é. Ó, seguinte, alguns comentários. A oposição anunciou durante essa coletiva que estava dando agora uma obstrução no Congresso, querendo, de fato, pautar a anistia e o impeachment de Alexandre de Moraes, Câmara e Senado. Então, temos essa notícia. Aquilo que a Bia disse me revolta muito, essa construção de narrativa pelos filhos de Bolsonaro, de que são impedidos, enquanto filhos, de falar com o pai. São criminosos impedidos de falar entre si. É Exato. Isso, é essa... A lógica das relações. E eu quero agora voltar para o debate, trazendo alguns detalhes, alguns ingredientes para a gente comentar. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho nessa máquina do tempo e relembrar o que dizia Eduardo Bolsonaro sobre prisão domiciliar. Opa, que beleza, antes de ter o pai atrás das grades, agora, do portão de casa, pelo menos. Bom, dá para levar a sério um país onde existe prisão domiciliar? O condenado é carcereiro dele mesmo. Se não conseguem nem monitorar as tornozeleiras eletrônicas, quem dirá cada preso em seu domicílio? A lei de execuções penais e o Código Processual Penal precisam ser revisados urgentemente. Só faltou direitos humanos para humanos direitos. Tem mais um, calma. Oba! Ladrão de galinha ir para a cadeia e ladrão amigo do rei para a prisão domiciliar, leia-se mansão, é sinônimo de impunidade. Infelizmente, juízes se utilizam de brechas nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar o Instituto da Prisão Domiciliar. Aí você tem que fazer. Lembra aquela foto do Lula lá tem que botar na mão do Lula no né? tem que fazer Gente, um post. o tempo é rei.
Dizia Dilma Rousseff. O Ela tempo é disse, rei. né? Isso. Essa é a música de Gil também, né? Música Também, de Gil, é também. importante isso. O tempo é rei. Olha, é impressionante o que nós estamos vivendo. Collor falava o tempo, esse senhor da razão, e ele tá preso agora, de prisão domiciliar. Genial, pois é, eu gostei muito das postagens. O trompetista Fabiano Leitão realizou um protesto musical em frente ao condomínio onde o ex-presidente mora em Brasília. Ele tocou a marcha fúnebre e a canção Tá na hora do Jair ir embora, em referência à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sobe o som aí pra gente. Muito bom. E a deputada federal Duda Salabert, do PDT, ela protocolou na Comissão de Segurança Pública da Câmara uma moção de aplausos ao deputado Nicolas Ferreira, uma homenagem pela atuação do parlamentar na prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Tá aí a postagem. É que eu não vou conseguir ler daqui, peraí. Melhor essa parte. Peço ao presidente interino, que é o Bilinski, Paulo Bilinski, da comissão, na Comissão de Segurança, que coloque a moção para ser votada na reunião desta terça-feira, porque a gente precisa agradecer, né? Primeiro, a gente teve Eduardo Bolsonaro, que foi o responsável por colocar uma tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro. E o trecho que ela põe embaixo é o trecho da decisão do ministro. Da decisão do Moraes. Obrigado e agora mesmo. a gente tem Flávio Bolsonaro e Nicolas Ferreira responsáveis pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Além de Carla Zambelli. Então, e eu estou lembrando disso. Esse rastejante desse presidente da Câmara, repugnante presidente do Congresso Nacional, não fazem nada contra Eduardo Bolsonaro, contra Carla Zambelli e contra esses outros bandidos todos que estão aí pregando o golpe de Estado. Pusilânime. Eu acho que... Fraudão. Não. E ninguém, sabe? É um absurdo isso. Como é que o poder da República se permite ser esculhambado desse jeito por esses bandidos? O Eduardo Bolsonaro recebeu salário em julho. Recebeu salário. Nós pagamos o salário desse vagabundo. Como é que o Congresso Nacional se permite essa pusilanimidade, esse rastejamento? Inacreditável. Olha, eu acho que essa obstrução é outro tiro no pé da oposição, Não vai né? obstruir nada. Obstrução intestinal que esses caras têm. Deixa eu ver a Biazita. Biazita, diga. Eu acho que se a gente dependesse do Congresso, a gente estava com o novo 64, né? Eu acho que Lascado. o Congresso não perderia tempo em dar uma vacância de cadeira e fingir que estava tudo bem, retirar a presidência da República, inclusive entrar com impeachment de ministro do STF, limitar o poder do STF, porque o grande problema para eles é o STF julgando eles próprios, né? Porque eles cometem muitas irregularidades. Então, assim, eu acho também que tem que começar a olhar esse Congresso e observar esses nomes que estão efetivamente segurando a família Bolsonaro ali, né? O Eduardo já era para ter sofrido impeachment não, já era para ter sido retirado do cargo, a Zambelli também. Não dá para a gente ficar dependendo da justiça o tempo todo, e a gente depende da justiça o tempo todo porque o nosso Congresso é inoperante, porque o nosso Congresso falha constantemente, porque os interesses pessoais deles estão acima dos interesses da nação, isso é muito claro. A gente vê, inclusive, essa coletiva que teve agora dos apoiadores, né, os congressistas apoiadores da família Bolsonaro, é uma vergonha, porque eles literalmente querem criar uma lei anti-STF. Isso não existe. Criar uma lei anti-Suprema Corte, a Suprema Corte é que defende a Constituição. Então, eles estão dizendo que a Constituição tem que ruir, que a Constituição tem que acabar, que a lei magna, a lei mais importante do país. Então, assim, é o momento também de propagar esses nomes, sabe? Para deixar muito claro, nesse momento que a população está ao lado da soberania e está contra essa intervenção americana, deixar muito claro os deputados e senadores que apoiaram os Estados Unidos na tentativa de destruição econômica do Brasil em prol do Bolsonaro. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque ano que vem tem eleição. E, assim, o núcleo bolsonarista, o eleitor bolsonarista, não segura todo esse povo. Existe esse medo também. Por que eles querem o Bolsonaro se candidatando? Por que eles querem outros quadros fortes do bolsonarista se candidatando? Para puxar voto, para ter coeficiente eleitoral. A gente sabe disso. Muita gente que está ali não entrou por uma questão de voto próprio, entrou por coeficiente Zambelli, entrou por coeficiente Eduardo Bolsonaro, entrou por coeficiente alheio. Então, eles precisam também estar no entorno porque eles não têm voto. Então, assim, é um Congresso que não está preocupado com a soberania e com o bem-estar do país. É um Congresso que está preocupado com suas necessidades particulares, seus ganhos particulares em suas regiões. E isso tem que ser escancarado. Eles são contra a soberania nacional. Se a gente dependesse do Congresso brasileiro, a gente teria tido uma reprise de 64.
né? Porque não há uma resposta efetiva do Congresso em defesa da soberania brasileira. Ao contrário, há medo do presidente do Senado, há medo do presidente da Câmara de tomar atitudes que confrontem a família Bolsonaro. É como se a gente estivesse lidando com um mafioso mesmo, né? Ninguém quer tocar neles, só que uma hora vai ter que ser tocado. E aí você criar uma lei anti-STF é muito complicado. Pedir impeachment de ministro do STF porque não está fazendo o que eu quero, quando a função dele é legislar em prol da Constituição, então é muito complexo isso. Sim. Eu acho que essa questão, quem falou agora nessa live da oposição foi o Nicolas Ferreira, que diz que vai parar o Congresso mesmo ali. Eu acho que essa questão da obstrução é isso, tendo em vista tantas pautas urgentes e que são muito benéficas para a sociedade, haja em vista a isenção do imposto de renda, que a população está esperando que aconteça, né? Então, assim, talvez seja um tiro no pé nesse sentido, porque a população está observando o que está acontecendo. Parar com discussões agora que beneficiam essa sociedade, talvez não caia bem, mas enfim, vamos observar. As redes já se colocaram contrárias ao que está acontecendo, a essa atuação da oposição nas redes. Paralisar o Congresso, os caras não fazem nada, pô. Não estão fazendo nada. Vão continuar não fazendo, exato, né? Esse é o problema. Isso. E a gente vai continuar tendo essas pautas urgentes e necessárias não sendo debatidas. Então esse vamos é o ver. ponto. Parando o país. Vai parar o país. Não é parar o Congresso. Mas acho que não para o país. É o grupo. Não sei se tem essa força toda, gente. Eu espero que eu não. também Mas eu tenho acho. dúvidas. Tá, e você acabou de dizer o motivo. Por enquanto o negócio está pequenininho ali. Sim. Está pequenininho. Esses caras sentem. Porque, cara, é isso. Quem está elegendo esses caras? O agronegócio rachou. Mas esse grupo, não, o Centrão tem seu poder, agora com emenda. Mas tem uma questão que eu acho que quais são as bases do bolsonarismo? O agronegócio é uma base importantíssima, rachou. Vamos ver o que o Kassab agora, pensa. as igrejas ainda são uma força incrível. Sim. Porque além juntar a imagem do Bolsonaro às igrejas. Então, precisa fazer a conta de gente. Então precisa fazer conta. Isso, precisa fazer conta. Vamos ver. Kassab, alô, Kassab, o que é que você quer? Esse é um ponto importante. E precisa acompanhar, por exemplo, essas pesquisas que mostram a popularidade dessa medida e tal. Eu teria muito interesse em ver como é que está migrando o voto evangélico nesse momento, sim, entendeu? Sim. Porque é isso, quer dizer, você entra na tua igreja, você vê o teu pastor fazendo campanha, em vez de orando a Deus, fazendo campanha para o Bolsonaro, e de repente você vê o Bolsonaro fazendo isso tudo de maldade, deve estar aumentando o número de pessoas que descolam da posição da igreja e que se tornam desigrejados. Eu acho que esse fenômeno vai ser muito importante. A gente viu aqui na Paulista domingo, um monte daquelas pessoas foram trazidas por igrejas, em ônibus fretados e tal, não sei o quê. Então ainda é uma força, e o Silas Malafaia, a centralidade que ele teve no ato, mostra isso. E é preciso lembrar que é uma questão política que bate na economia, porque é isso, é Trump defendendo o Bolsonaro, mas taxando o Brasil e fazendo os preços aumentarem. Então tem todas essas questões também para a gente observar. Só para finalizar, um instituto de pesquisa Quest realizou um levantamento na web na noite de ontem, depois da decisão de Alexandre de Moraes, que aconteceu às 18 horas lá, né? Foram registradas 1.200.000 menções à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Esse resultado apontou que cerca de 53% das menções foram favoráveis à determinação, 47% contrárias à ordem de Moraes. Você acompanha os detalhes em tvtnews.com.br, mas nessa pesquisa Quest há uma divisão ainda grande, né? Então 50, 47, enfim, é uma divisão grande, diferentemente do que a gente viu na pesquisa do Pedro Barciela, que há um 80% ali de... Diga, Bia. Eu acho que essa pesquisa Quest ela se baseia muito no X. E o X tem ainda uma força muito grande de extrema-direita para Bolsonaro. Quando você vai no TikTok e no YouTube, por exemplo, tudo era a favor da prisão do Bolsonaro. Absolutamente tudo. Todos os vídeos que engajavam, todas as discussões que engajavam. Então, assim, eu percebo que a Quest ela está muito mais focada no X e nessas redes mais, né, de texto, onde você também tem muito bot de extrema-direita, você tem muito perfil fake, você tem muita discussão ainda que não é orgânica,
Nas outras redes, a gente consegue ver mais organicidade, porque tem gente, né? Você não tem... A rede de vídeo é gente fazendo vídeo. Então, existe uma organicidade, existe um trabalho maior. Então, aí a gente entende também a diferença. E aí tem que tomar cuidado com as pesquisas também, porque, assim, dependendo da metodologia que essa pesquisa utilizou, você não tem um cenário real, você não tem um cenário autêntico, né? Então, assim... qual é a metodologia? Provavelmente depende da rede que foi utilizada. Nas redes mais jovens, foi assim um massacre. Foi todo mundo comemorando, e aí comemorando com muita gente chamando a questão da pandemia. Então, as pessoas falando dos parentes que faleceram, né? Poxa, minha mãe podia estar viva, meu pai podia estar vivo. Houve uma fala, essa lembrança da pandemia precisa também ficar muito clara, porque assim. De acordo com estudos, 400 mil poderiam ter sobrevivido à Covid se o Bolsonaro tivesse comprado a vacina no tempo certo. Então, assim, não é só a tentativa de golpe de Estado, que foi o erro dele, mas todo o governo dele foi um grande erro, foi um governo totalitário, autoritário, com características muito perigosas, onde não houve respeito ao cidadão brasileiro. Então, as pessoas relembraram isso. E mesmo na Quest, que você percebe que focou mais no X, ganhou também o campo progressista, que é uma militância orgânica. Que é importante dizer isso. É uma militância completamente orgânica. Não é uma militância com bots, com fake, não é uma militância paga, é uma militância que está ali fazendo trabalho. Ou seja, é uma militância que tem um reflexo muito maior no mundo real do que a outra. Porque tem isso também, né? Até que ponto essa militância vai ter um impacto no mundo real? Eles falaram que ia ter uma grande greve geral hoje. Está tudo normal. Nada parou no Brasil. Não tem nenhuma grande manifestação nas ruas. Tá tudo normal. E assim, lembrando que quando o Lula foi preso, não ficou tudo normal. Né? Tinha gente na rua. Então, assim, cadê esse povo? Essa é a nuvem de palavras que a gente está acompanhando, trazida pela Quest, né? A gente tem alguns termos ali principais usados. Então, abuso de poder e vingança não é justiça, que foram bastante usados pelo campo bolsonarista, e Bolsonaro preso foi a principal expressão usada pelos internautas que comemoraram, então, a prisão domiciliar de Bolsonaro. Elas estão ali no mesmo tamanho quase, né? Bolsonaro preso ainda um pouquinho maior que vingança não é justiça. Mas Bolsonaro preso, você está forçando. Bolsonaro preso também pode ser A pesquisa está apontando ali internautas que comemoraram a prisão domiciliar, mas Bolsonaro pode preso, ser, tem também o cara que pôs lá a hashtag Bolsonaro preso para comentar, pô, olha que injustiça. Criticando, eu concordo. Alegremente o dia em que ele realmente for para cana. Pois é, então, mas eu estava comentando ali na redação, né? Alexandre de Moraes está nos tirando esse direito de comemoração ampla e restrita, né? Porque está sendo a conta-gotas e a gente não chega nesse momento que a gente está esperando essa prisão de fato. Talvez venha com o julgamento e a penalização, né? Quando sair esse veredito. Mas, pô, a gente está nesse aguardo que não chega nunca. É porque tá todo mundo muito contido, porque todo mundo quer que essa decisão tenha a maior cara de técnica. Ela não pode ser, olha, tô entregando para vocês por causa do clamor popular, por causa do clamor público. Os caras já queimaram muito filme na época do Mensalão, na época da Lava Jato e tal, por causa do clamor público. Aquele STF se desmoralizou completamente. Então, eu acho que a tentativa agora, e por isso eu acho que também o nosso campo está muito assim, sério e tal, é porque tem que essa não é uma decisão só que tem que ser técnica, ela tem que parecer técnica, né? Então eu acho que muito é essa coisa, não vamos deixar que a justiça vai fazer o seu trabalho. Thali, foque no que foi a denúncia do PGR. Lembra que todo mundo tava, esse cara não solta, ele senta em cima, ele está demorando, ele vai afrouxar. Tá. E veio uma denúncia exatamente como a Laura está dizendo. Técnica, aquele tal daquele cronograma, né, com a linha do tempo, e depois os núcleos. Isso, a divisão por núcleos, depois eles foram soltando os áudios. Vamos focar nisso aí. Demorou, mas apresentou um belo trabalho. Foca nesse, né? Que a reação vai ser a mesma. Na hora que sair, ele foi em cana, ele vai falar, yes! Ele tinha. E é por isso ele deu golpe de Estado. Porque o golpe de Estado é errado. Mas ele deu um golpe de Estado. Bia, algum ponto para finalizar?
Eu acho que assim, a gente vai ter que observar os próximos dias. Provavelmente a gente vai ter uma dificuldade agora nessas próximas negociações do tarifário. O tarifário entra em vigor efetivamente no dia 6, né? Se não tiver de novo uma prorrogação, que pode acontecer, né? Porque ele foi prorrogado da última vez. A gente tem que observar essas negociações e se o governo americano vai dar alguma resposta específica sobre essa questão do Bolsonaro, mais especificamente sobre Alexandre de Moraes, né? Se vai ter uma resposta sobre isso. Mas eu também acho que a gente tem que focar ali em algumas questões ali nessa briga entre Rússia e Estados Unidos, que eu acho que o clima está dando uma esquentada que não era para dar uma esquentada. Assim, o objetivo do Trump é também achar que o Putin ia retroceder e ele não fez esse retrocesso. Mas observar os próximos dias. Há uma tendência de uma fala muito ameaçadora dos Estados Unidos. Eu acho que tem que estar todo mundo preparado para uma fala muito ameaçadora, mas não necessariamente que essa fala vá se converter em algo efetivo. Mas provavelmente a gente vai ter uma fala. Porém, os Estados Unidos estão com problemas demais, né? Eles estão com problema com a Rússia e estão com problema com a China também, porque, por causa da negociação tarifária, a China segurou 90% do envio das terras raras, não está enviando, e setores estratégicos dos Estados Unidos, inclusive o setor de defesa, estão paralisados, a indústria, porque não conseguem atuar. Então, acho que o Trump tem outros problemas nesse momento para lidar do que a questão do Bolsonaro. Porém, a lei Magnitsky tem que ser defendida pelos Estados Unidos, eles vão ter que defender essa lei. Porque se o Alexandre de Moraes falou, não estou nem aí para essa lei, imagina o oligarca russo, né? Aí perdeu-se o controle para ele. Acabou de sair mais uma grande preocupação para Donald Trump, há 8 minutos. Seria mais ou menos, a CCJ da Câmara deles lá convocou para falar do caso Epstein um monte de gente. Do Departamento de Estado, do Departamento de Justiça, né? Sim. Que é ligado ao FBI e tal. E Bill Clinton e Hillary Clinton. Ou seja, não dá para dizer... Não dá para dizer fogo a coisa que... lá. Então, vai crescer muito. Vai... Cada vez mais o troço está ficando parecido com o Watergate, hein? Cada vez mais o negócio vai se aproximando. Que o negócio do Watergate não foi a invasão do Comitê Democrata, foi o que eles chamam lá de cover-up. Cada vez pior a situação. Bill Clinton, porque ele foi amigo do cara, depois ele rompeu, daquele livro de aniversário também, tinha uma assinatura do Clinton, um tanto quanto formal, mas enfim, vão ouvir. O negócio não vai sair do noticiário. A Biazita lembrou que o tarifaço passa a valer no dia 6, também conhecido como amanhã. Tomorrow. Então, amanhã a gente vai estar em cima disso, tá? Tomorrow. Um beijo, Biazita. Muito obrigada por hoje, viu? Boa semana. Até. Vamos mudar de assunto. Seguinte, entregadores de São Paulo realizam agora de manhã um ato em frente a um evento dos patrões para denunciar as condições precárias de trabalho. Quem tem informações é a repórter Gerrana Rodrigues, está por lá ao vivo. Boa tarde, Gerrana. Boa tarde, Thalita. Eu estou aqui em frente ao São Paulo Expo desde as 9h30 da manhã, quando começou essa manifestação dos motoboys, entregadores e entregadoras por aplicativo. A categoria denuncia a precarização do trabalho, né? Segundo os trabalhadores que eu conversei aqui, enquanto os patrões estão lá dentro, comendo caviar, tomando champanhe, comemorando os lucros bilionários, eles estão nas ruas sem direitos, sofrendo acidentes, né? Aliás, hoje eu até quero trazer aqui que o iFood anunciou investimentos para impulsionar o tráfego na plataforma, aumentar a recorrência de compras no aplicativo e ampliar os segmentos de atuação da empresa, anunciou investimentos de 17 bilhões de reais. Enquanto isso aqui, a gente tem entre as pautas da categoria, né, uma categoria do iFood que está ganhando só R$ 3,50 por entrega. E, Thalita, esses R$ 3,50 são por entregas que muitas vezes chegam a 5 quilômetros, né? Os motoristas, eles dão preferência às entregas que pagam R$ 7,50 por corrida, que ainda assim não é justo, né? Mas é melhor do que R$ 3,50, mas eles relatam que se eles não aceitam essas corridas que pagam menos, o algoritmo começa a boicotá-los, e aí essas corridas que pagam R$ 7,50 não aparecem mais para eles. Eu conversei com alguns motoboys aqui, me contaram um pouco sobre isso. Vamos acompanhar.
Hoje o algoritmo está forçando nós a trabalhar nesse agendamento subpraça. Por quê? Quando nós não agenda no subpraça, a gente fica na praça normal, que a mínima é 7,50, ele força nós a agendar no subpraça, que é 3,50. E onde, o que eu acho estranho é que quando ele aumentou R$1 lá, ele espalhou para a mídia inteira do Brasil inteiro, falando que aumentou para 7,50. Porém, agora que está 3,50, você não vê ele divulgar em rede nacional nenhuma, falando que ele está fazendo o entregador fazer entrega por R$3,50. Puxa vida, que realidade. R$3,50 por essa corrida de 5 quilômetros é muito pouco. Olha só, a mobilização também é para cobrar o Congresso pela aprovação do PL do BREC, que é esse projeto de lei que regulamenta o trabalho por aplicativo. É isso, né, Giovana? Isso mesmo, o PL do BREC, Thalita, ele está em tramitação no Congresso, é um PL aí de vários autores, entre eles o deputado Guilherme Boulos, do PSOL. Esse PL, ele estabelece um mínimo por corrida para ser pago de R$10, ou então R$2,50 por quilômetro rodado. Hoje, mesmo se a gente considerar a categoria que paga um pouquinho mais, aí, que é R$7,50, se a gente colocar 5 quilômetros, é R$1 e pouquinho que é pago por quilômetro. Realmente é pouquíssimo, né, o que esses trabalhadores recebem. Hoje, aqui durante o ato, Thalita, teve motoboys de São Paulo, de Campinas, de Minas Gerais, Americanas, pessoas aí também que são trabalhadores, mas fazem parte da organização do Comando do BREC Nacional. Eu conversei com uma dessas pessoas do comando, o Nicolas, ele é de Minas Gerais, falou um pouquinho sobre a importância da mobilização também para o PL. A remuneração, que é o ponto mais importante. A remuneração, na verdade, é o que traz todos os outros problemas, né? Porque se eu não sei se eu troco o pneu da moto ou se eu pago a conta de luz, eu acabo não trocando o pneu da moto. É isso que vai gerar um acidente, é isso que vai gerar uma morte, vai gerar uma mutilação. Então, a desvalorização que acontece pelo iFood, isso vem acontecendo há mais de uma década. Então, no PL do BREC, a gente exige remuneração digna, o pagamento de R$2,50 pelo KM, o pagamento de taxa integral por entrega, a valorização do trampo dos bikes, que hoje tem aumentado demais, além de regras de transparência, distribuição de corrida, a impossibilidade de bloqueio arbitrário e também questões de saúde e segurança como ponto de apoio nas cidades para onde tiver os trabalhadores dos aplicativos. Thalita, eu conversei aqui também, não deu tempo de chegar aí a entrevista, mas vocês vão acompanhar durante aí o TVT News segunda edição, com uma entregadora. E ela me relatou a dificuldade que as mulheres que são entregadoras também têm de, por exemplo, encontrar um banheiro na rua. E a dificuldade também é em relação à segurança, né? Porque fazem entregas aí durante a noite. Um outro questionamento, né? Uma outra pauta dos trabalhadores é a questão dos acidentes, né? Porque você tem um tempo ali para fazer aquela entrega. E se você não cumpre aquele tempo, você é punido pelo aplicativo. E correndo contra o tempo, muitas vezes os entregadores acabam aí descumprindo algumas regras de segurança, né, no trânsito para conseguir ali sobreviver, e aí eles se colocam em risco. Então, esses trabalhadores se acidentam. Eu conversei com alguns aqui também, que contaram que durante esse tempo trabalhando já viram muitos colegas morrerem, e muitos desses colegas que morreram são os que sustentam a família e morreram trabalhando e não tem nenhum seguro de vida, não tem nenhuma garantia pela empresa, fica por isso mesmo. Com você no estúdio, Thalita. Muito obrigada pelas informações, Giovana. Tá aí uma categoria, inclusive, que não vai gostar nada de ouvir falar em obstrução na Câmara, porque tem interesse num projeto de lei que regulamenta e dá condições mínimas para o trabalho, né, dessa categoria. Então é isso, é fazer essa população entender o quanto é prejudicial você parar qualquer discussão, você cogitar parar qualquer debate no Congresso que seja benéfico para a sociedade. Acho que isso que você falou é fundamental, porque senão a gente fica numa defesa da corporação Congresso Nacional. E não há quem acredite nessa corporação. Essa corporação é podre. E é aquela coisa que o Lula sempre falava dos 300 picaretas, que agora são 500. Continua sendo a percepção das pessoas. Você vê, outro dia a gente publicou aqui o índice de aprovação do Hugo Mota e do Alcolumbre. Eles são os caras mais odiados hoje do Brasil. Então, é preciso sim que a gente fale, olha, nós não estamos defendendo que esse Congresso funcione por uma questão política, estamos querendo porque esse Congresso está para votar coisas que são importantes para o trabalhador, como, por exemplo, essa questão, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
Para as pessoas entenderem a gravidade que tem esses caras. Eles já estão sequestrando a agricultura, estão sequestrando uma parte da indústria, agora estão sequestrando a possibilidade das pessoas melhorarem de vida. Concretamente é isso. Estava lendo aqui, inclusive, que nessa entrevista coletiva que esses caras deram agora, Marcos Rogério, aquele senador que ficou, entre aspas, famoso na CPI da Covid, ele é presidente de uma comissão no Senado e diz que não vai pautar indicações para agências, que as agências estão paradas. E um outro pai da pátria aí, cujo nome não é importante, porque ele não é importante, que é um dos vice-presidentes da Câmara, que é do PL, está dizendo que se o Hugo Mota não for, por algum motivo, não tiver na presidência, ele vai pautar anistia. Eles, de novo, enfiando faca no pescoço do país. Esses caras só fazem isso, enfiando a faca no pescoço dessa moçada que está aqui também. Porque, como você disse, se não votar, os prejudicados são eles. É um sequestro do país o que eles estão fazendo. É impressionante. Exato. Bom, discussão para a gente ter durante essa semana. Os trabalhos do Congresso começam e a gente vai estar discutindo tudo isso. Laura, Edu, beijo para vocês. Até amanhã.